Pessoal, estamos aqui para gravar um novo Pode Filtrar e hoje a gente está com um convidado muito especial, uma pessoa que trabalhou na indústria, conhece muito dessa área, mas eu não vou falar muito sobre ele aqui, vou deixar depois ele se apresentar. É um cara que a gente, né, construiu uma amizade, se conheceu trabalhando no campo. Então, seja bem-vindo, Fredson. Obrigado por estar aqui com a gente, Um né? prazer é todo meu, Eric. Então, Com aí para certeza. compartilhar um Prazer é todo pouquinho meu, da tua experiência, entender um pouquinho o que tu pode colaborar, trazer esse conhecimento. com certeza. E até para a gente conhecer um pouquinho, né? Eu queria que tu contasse um pouquinho da tua história, como é que é a tua trajetória aí, para o pessoal te conhecer também. Sim, tem uma trajetória um pouco longa, mas eu vou tentar resumir aqui o passo que eu puder, com certeza, para não ser cansativo. Então, primeiro de tudo, eu venho lá do Nordeste, né? Meu nome é Fredson, eu venho lá do Nordeste, uma cidade que fica entre as duas capitais, a capital do Ceará, que é Fortaleza, e a capital do Rio Grande do Norte, que é Natal. Mas a cidade, ela é do Rio Grande do Norte mesmo, né? É, nasci e me criei lá nessa cidade, né? Nasci em um bairro lá, comunidade também, onde muitos falam que não teve tanta oportunidade assim, mas eu costumo falar que eu fiz as minhas oportunidades, né? E foi com estudo mesmo, né? Então comecei desde cedo a trabalhar, né? Meu pai sempre trabalhou na parte de comércio ali, né? Trabalhava no Ceasa e me levou cedo para trabalhar com o Ceasa, com ele. Então, desde cedo eu já sentia ali, né, que não tinha outro caminho, tinha que trabalhar mesmo. E daí comecei a trabalhar com ele cedo, quando foi com 17, 18 anos ali eu entrei pro exército. E daí, em paralelo a isso, eu comecei a fazer escola técnica, né? Comecei a fazer o curso técnico na área de construção civil e fazia exército, fazia escola técnica e estágio, os três ao mesmo tempo, né? E quando eu terminei ali, eu saí do exército ali, que é concluir, era um ano, né, de serviço temporário ali. Daí quando eu concluí o exército, continuei na escola técnica, me formei, né, na escola técnica, né? E daí tem uma curiosidade, quando eu fiz a seleção para entrar para a escola técnica, eu não estava tão preparado assim, né? Então eu não fui o primeiro da turma. Para vocês terem uma ideia, eram 32 vagas. Eu fui o 31º, ou seja, eu fui o penúltimo da turma, né? Mas assim, eu entrei como penúltimo, mas eu tenho certeza que eu saí pela minha trajetória profissional como primeiro. Não tenho medo de falar isso para ninguém, Uhum. né? Então assim, para vocês verem como o mundo ele não dá volta, ele capota, né? Para quem quer. Então, concluí a escola técnica, comecei a trabalhar na área de construção civil. Foi bem legal, foi uma experiência boa para mim, né? Trabalhei uns 5 anos ali na área de construção Isso lá no civil, Nordeste mesmo. lá no Nordeste, o tempo todo, né? Show. Trabalhei na área de construção civil lá o tempo todo, foi bem legal. E daí eu trabalhei numa obra lá, industrial, na parte de construção civil, onde ela mesclava com a industrial, com a parte de mecânica e tubulação, né? Uhum. E daí foi numa oportunidade que eu tava trabalhando com construção civil, eu era técnico de construção civil, e daí um rapaz viu lá que eu tinha uma boa desenvoltura com informática, né? Eu mexia muito bem com software de desenho, que era o AutoCAD, mas foi uma coisa que eu sempre gostei muito de informática, desde Uhum. moleque assim, eu gostava de informática. E daí ele me convidou, ó, quer trabalhar com um projeto e tal, quer dar uma mesclada e tal. Aí eu disse, vamos testar. Daí comecei a trabalhar com software, né? Aí comecei a ver tubulação, até então não conhecia, Não né? entendia dessa área. Não entendia, foi meio que um desafio, né? E daí comecei, criei gosto. Aí eu disse, cara, achei legal. Aí quando eu concluí esse contrato com eles lá, que eu fui, né, teve que ir para um outro contrato, era um outro contrato similar, só que era uma outra empresa, né, uma multinacional. Daí eu fui convidado para ir, já fui como nessa parte de desenho já, de projeto, né? Aí eu Projeto. estudei, fiz curso na área de projeto, né? E fiz um outro curso que foi o técnico de mecânica, já para me especializar em materiais e tal, nessa área de projeto. E daí comecei a trajetória na área de projeto, né? Daí sempre trabalhei em vários contratos, né? A minha trajetória ali até o dia que eu trabalhei na última empresa ali na área industrial em 2023 agora, foram 24 empresas, entre 20, Passou tudo isso? isso, Isso entre aí vinte e pelo três Brasil todo aí. mundo também. Ah, mundo também é. Mundo Foi, também, foi entre fora do Brasil e país, mundo, fora do país isso, também fora tu do país rodou, né? também. Entre 23 a 24 empresas, pessoal. E daí dessas empresas, uma curiosidade, dessas 24 empresas eu pedi conta de 8, né? Cheguei, fiz a carta assim, de Uhum. uma boa e pedi. Sim. São detalhes, né, Eric? Mas o que que era o motivo, assim, vamos dizer assim, o que não tava. Então,
O que acontece? Eu tenho uma coisa comigo, Eric, que parece até. Como é que eu posso falar? Parece até aquela frase que todo mundo fala que é o óbvio, mas o combinado não sai caro, Claro. né? Tem isso, o não combinado não sai caro. Teve um evento que foi numa empresa que eu entrei, eu estava numa empresa e recebi uma proposta para entrar, para ir para essa outra empresa. E o gerente lá combinou um salário comigo, só, você vem ganhando tanto e você vai trabalhar comigo. Eu disse, ó, por esse valor não vou, Uhum, eu vou por esse valor. uhum. Aí ele disse, vamos fazer assim, vamos fazer assim. Você vem pelo valor que eu te estipulei. Vamos dar exemplos aqui. Vamos dizer que ele me ofereceu 4.000 e eu Certo, queria ir por 5 naquela certo. época, né? E ele disse: Ó, você trabalha comigo por 3 meses, que é a experiência, e quem é empresário sabe disso, né? Aquele Sim, períodozinho de experiência. Eu sou também, você sabe, a sim. gente sabe. Ele disse: Você trabalha comigo por 3 meses, a experiência. Passou os 3 meses, eu vou lhe pagar o que você pediu. Uhum. Combinado? Combinado. Era a maneira dele me testar, né? Sim, E tá certo. validar tudo. Sim, eu aceitei. Eu Uhum. digo, tranquilo. Daí trabalhei. Aí era como supervisor de civil. Trabalhei lá no Nordeste também. Trabalhei, tal, tal. Passou os 3 meses e eu lá esperando o salário, né? Uhum. Quando eu fui olhar o contra-cheque, nada. Aí eu fiquei encucado. Aí eu disse, vou falar com ele. Uhum. Pode ter sido alguma coisa errada, alguma falta de Sim, às vezes. informação e tal. Falar com ele, ô fulano, ó, pô, saiu aqui errado e tal. Aí ele disse, não, eu vou ver isso aí depois. Tipo assim, não deu muita importância, né? Uhum. Aí eu vi já, macaco velho, né? Já, Senti que tinha alguma eu coisa senti, errada. né? Aí ele disse, não, vou ver aí próximo mês, acho que vai dar certo e tal. Aí ele, quando foi no quarto mês, nada, Eric. Desenrolou. Aí quem tava lá era até o Múcio. Mussa lá. Mas o Múcio não era o meu chefe, ele era colega de trabalho, né? Certo. Ele trabalhava na mecânica, eu era de civil. Aí eu trocando ideia lá com o Múcio, aí o Múcio, complicado, né, isso e tal. Eu fiz a carta, cara. Botei Sim. no bolso, levei a carteira de trabalho, porque assim, palavra pra mim é tudo, Não, isso aí né? é Tem total, que ter palavra. tem que ter, né? Perde total credibilidade quando o cara faz isso Não aí. tem como, né? Hoje Sim. em dia, eu acho que tu leva a vida toda pra fazer o nome, né? E às vezes numa Você jogada perde minutos, tu né? perde com uma besteira dessa aí, entendeu? Sim. Pô, é coisa mínima, né? Daí eu cheguei pra ele, conversei, entreguei a carta, a carteira. Ele, não, você não pode fazer isso, você vai me abandonar. Eu disse, não, não lhe abandonei. Foi você que me abandonou. Só que eu sou um cara que eu trabalho muito, Eric, na parte de planejamento e tudo. Sim, Então, assim, eu também não ia sair do trabalho que eu tava, claro. até porque eu tinha minhas coisas, né? Em vão, eu nunca fui assim. Uhum. Então, eu sempre costumo falar até para os meus alunos lá na escola, lá, né? Que eu sempre dou uma passada, mas com o pé firme. Então, eu já tinha uma outra coisa. Já tava prevendo já um Já outro caminho. dava certo, já um outro trabalho. Sim. Aí, quando ele quis voltar atrás para me pagar, aí eu pensei assim, Eric, peraí, ele faltou com respeito comigo. Será que dá pra Por confiar, quê? né? Ele só vai melhorar o meu salário porque eu disse que ia sair, tipo assim, Fica. Não, tu já perdeu a credibilidade, né? Isso aí, total, tipo né? assim, tu não quer mais, eu não quero mais esse tipo de relacionamento com esse cara, né? Total, né? Não tem uma confiança, e você sabe a obra como é. Sim, A gente confia, a maioria das vezes, até a vida nossa. claro, As com pessoas, certeza. né? Ao nosso líder ou aos nossos liderados, né? Igual a gente vai desenvolver aqui, a gente vai passar por alguns episódios aqui. Daí eu fui pedir, né? E teve outras também que eu tava trabalhando e não é que a empresa, eu ia falar, né? Não é que a empresa ficou pequena para mim, mas a mentalidade de quem estava lá ficou pequena, entendeu? Entendi. Porque eu queria crescer, eu queria fazer acontecer e rolava meio que aquele ciúme. Quando eu cheguei na empresa, tinha pessoas que tinham, sei lá, 15 anos de empresa Uhum. já. Então é uma pessoa que já tem raiz ali e tal. E a liderança, o gestor ali, ele tem que ter essa visão, Eric, Uhum. né? Quando ele não tem essa visão, ele pode botar tudo a perder, porque a pessoa já tem vícios. Então, quando eu cheguei com sangue novo, eu era O molecão gás. e querendo fazer acontecer. E daí os caras ficavam me freando o tempo todo, me Uhum. freando, me freando. O gestor, não. O funcionário. Só que o gestor não estava vendo aquilo. Sim. Aí eu Tava te disse, podando e daí tu querendo mais, querendo entregar, agregar sim, valor eu e, né, sempre enfim. Eu E, sempre fui proativo demais, assim. Eu sempre trabalhei. A palavrinha que eu vim descobrir há um tempo desse pra cá, né? Eu já praticava, mas não sabia o nome, né? uhum. Over delivery. Entregava mais do que era esperado. Sempre, sempre. Nunca, Eric. Na verdade, eu acho que foi pouquíssimas as empresas que eu trabalhei 8 horas por dia e 44 semanal. É, E, na verdade, no final das contas, é essa pessoa que se destaca, né? Eu até ontem, eu tava fazendo uma entrevista e com uma pessoa de São Paulo,
e que ela quer vir trabalhar com a gente, e daí, pô, eu li o currículo, eu perguntei, cara, mas eu vi aqui teu currículo, tu tá há tanto tempo nessa empresa, por que que tu quer sair da empresa? Porque ele tá trabalhando. Uhum. Por que que tu quer sair dessa empresa? Tu já tá pô, tu tem um tempo aqui grande já nessa empresa e tal. E daí foi onde ele falou pra mim, falou, cara, olha só, eu tô aqui na empresa, só que aqui eu não, é a mesma coisa, a mentalidade, eu não tenho mais pra onde ir. Então, A por exemplo, falta de desafio, não tem eu não desafio. tenho mais pra onde ir, eu tô no meu cargo aqui, eu já respondo pra diretoria, a empresa não quer crescer, então, por exemplo, aí não gera oportunidade, né, vamos dizer assim, no mercado. E ele falou assim, ele tá disposto a mudar de cidade, vir morar em Itajaí, né, que a gente hoje tem a nossa sede aqui. Aham. E e para ir para esse novo desafio porque ele quer realmente, ele quer mais e a empresa não quer, na realidade. Então, tipo assim, tanto é que ele falou, já até cheguei a sair em algum momento, voltei, mas assim, eu trabalho aqui, tá tudo, claro, quando se eu for sair, eu vou cumprir aqui para não deixar os caras na mão, fazer Sim. tudo certinho, mas a gente até vê, né, isso é até importante, né, para pessoas que estão no mercado de trabalho também, pra ter essa visão, porque assim, às vezes a pessoa olha, né, e pensa assim, eu quando eu pego um currículo para olhar, por exemplo, a pessoa que vai trabalhar comigo, pô, às vezes o cara fica um mês numa empresa, uma semana na outra. Pô, tu olha, tipo assim, cara, isso aqui, tipo, não sei, esse cara aqui, ou tipo assim, pode ter alguma coisa muito errada Eu com passo as pela mesma empresas, coisa lá. só que é Às aquele vezes. negócio, né? Tipo assim, a tendência é que seja que a pessoa, né, É um filtro já, né? é um filtro. Então, assim, pô, eu olhei o currículo do cara e falei, cara, o cara é engenheiro, o cara, ele tá de encarregado lá na empresa e tal. Bastante tempo na empresa, Bastante isso é tempo, bom, ele né? tem acho que, sei lá, mais de 10 anos de empresa, Sim. então assim, daí eu falei, pô, é legal, só que tipo assim, ele, enfim, provavelmente esse cara em algum momento ele já levantou a mão, que talvez assim, pô, já falou, pô, eu quero mais, eu posso mais, o que que eu preciso fazer a mais, o que que, Sim. entendeu? E eu costumo falar muito isso até pro nosso time, né, tipo, pô, com relação a, né, cara, entrega o teu melhor, faz o teu melhor, sem medo, porque assim, cara, tu planta, tu vai colher, se a empresa não te reconhecer, outra empresa vai te reconhecer e vai te trazer, então assim, É o seu nome, é o cara. teu nome, tu se destaca, e quando a pessoa não entrega, né, o máximo, o que que acontece? No final das contas, a maior prejudicada é ela, não é a empresa. As pessoas, eu vou fazer, tô fazendo pra empresa. Não, tá fazendo pra ti. Porque, por exemplo, assim, se tu tá fazendo, não tá entregando o teu máximo, né, não tô entregando o meu melhor, o que que acontece? Tu tá denegrindo teu nome. Teu nome tá Sim. ficando pra baixo. Agora, quando tu entrega o máximo, às vezes tu tá prestando serviço, o fornecedor vai ver que tu é bom, aí o outro cliente vai ver que tu é bom, e daí, por exemplo, se a empresa não te dá oportunidade, provavelmente o mercado vai te dar. Né? Que eu acho Desse que é, jeito. é bem isso aí que aconteceu contigo, né? Desse jeito. Foi desse jeito. E daí, só continuando aqui, né? Voltando, daí teve essas empresas que eu pedi conta, daí continuei trabalhando ali na área industrial, né? Mas o meu tempo todo ali de CLT que eu passei, Eric, eu acho que só teve um episódio que eu passei 3 meses que eu dei entrada no seguro e recebi 2 parcelas. Mas tirando isso aí, Direto. É direto porque assim. daí já já vem pro outro. Não, não, Não não, para, né? não parava, né? Daí eu migrei ali para o ramo industrial, comecei a trabalhar com tubulação, comecei a projetar Uhum. tubulação, ia para campo e tal. Daí eu estava trabalhando numa refinaria lá na Clara Camarão, lá em Guamaré, no Rio Grande do Norte, né? Minha, meu querido Rio Grande do Norte lá, saudade daquele É. calorzão lá, as praias belas, né? Lá é Muito bonito, bom, né? muito bonito. Daí eu tava trabalhando na Clara Camarão, e daí um amigo meu que tava aqui em Itajaí, o Múcio, né? Uhum. Eu tinha trabalhado com o Múcio já lá no Nordeste, e daí ele tava aqui num contrato aqui, né? Fazendo módulos ali para navio plataforma, né? Ele tava gerenciando aqui, aí ele conversando comigo, ele gostava muito de mim ali como profissional e tal. A gente se dava muito bem, né? E qual o chefe que não gosta, né? Num profissional Que dedicado entrega ali, mais do que entrega esperado. mais o tempo todo. Aí ele me convidou, né? Eu analisei, na época eu era noivo, né, com minha esposa. Analisei, conversei com ela no começo de carreira ali. Você sabe como é, né? De relacionamento e tal. Daí eu falei pra ela assim, ó. Até um engraçado, né? Eu disse a ela assim, ó. Eu vou esperar 3 meses. Por quê? 3 meses de Entender como é que experiência, é. né? Vou ver como é que é a cidade, que eu não conhecia, né? Aham. Puxava no Google Maps ali, via como é o mapa e tal. Ó, E parece qual ser que é a legal, o distância daqui sul, pra lá? né? É longe, né? 3.500, cara. É longe, É então é uma outra longe. realidade. Parece que tem países que não dá essa distância. Então, assim, Tem só pra. país. Se for pra Europa lá, Tu imagina, roda 5, 6 países com essa quilometragem. com certeza. Daí eu disse, ó, eu vou pra lá, passo 3 meses, certo? E daí dando tudo certo, eu volto, a gente casa e eu levo você. Uhum. Concorda? Ela concorda. Eu tinha 29 anos na época, ela 19. A gente já namorava, entre namoro e noivado tinha uns 1 ano e pouco. Uhum. Aí beleza, aí fui, vim, né, pra Itajaí, trabalhei, amei a cidade, deu tudo certo aqui e tal. Aí voltei com 3 meses, a gente casou, ela veio morar comigo. Daí eu comecei, e quando eu vim pra Itajaí foi pra trabalhar com um projeto, né? Eu já sabia disso, e o meu chefe falou isso, ó, você vai trabalhar com um projeto, tal, tal, beleza? Daí comecei a trabalhar com um projeto.
Quando a gente estipulou a quantidade de trabalhos que tinha, de projeto, que eu trabalhava no setor de comissionamento, então eu ia pegar toda a parte de fluxograma ali, ia fazer, você sabe lá, Sim. a desmembrar ali, fazer a parte dos fluxotestes ali, fazer toda aquela parte lá, né? As etapas lá do comissionamento, né? Sopragem, limpeza química, fazer tudo lá, né? Em forma de, Todo o de processo. fluxoteste, montar os cadernos lá e tal, tudo E é, certinho. é muito É documento. muito documento, né? Então, para os 3 módulos, à época, esse trabalho a gente estipulou que ia ser feito em 9 meses. Ele me falou, ó, 9 meses aí é o seu prazo. Eu disse, tá bom. Só, cara, que assim, eu comia com açúcar, né? Então, eu disse, pra dentro. Então, a galera trabalhava o horário normal e ia embora eu ficava lá, moendo. Então, quando foi com 5 meses, eu acabei tudo. Uhum. Aí a minha esposa, eu falei pra ela, né? Ela disse, mas como assim você acabou tudo? E agora? Agora eu vou embora? Quem que vai te mandar embora? Você veio pra cá dizendo que a gente ia passar muito tempo, agora acabou tudo, e agora? Eu disse, alguma coisa boa vai acontecer, vamos ver. Daí eu chamei ele e disse, ó, chefe, aqui já foi. Já matei. Aí ele olhou pra mim, aí pensou, porque ele não queria me perder também, né? Sim. Só que no campo, como você sabe, o negócio tava pegando fogo, né? Começando Precisando. ali, construção e montagem, entregando já pro comissionamento, pegando muita coisa errada e tal, tava começando. Daí ele me falou assim, Fred, eu sei que você tem experiência em campo, você já, né, você já atua como supervisor de civil e tal, tal. Eu tô com uma demanda aqui em campo aqui, você teria interesse assim e tal? Porque assim, ou é isso aqui, ou eu vou ter que cortar o contrato com você. Eu digo, não, eu vou, cara, Vamos pra tô cima. precisando, vou pra cima. Aí ele falou assim, eu vou te dar uma equipe para você começar uma remontagem. Eu não sabia o que era, Uhum. né? Tinha trabalhado com projeto já, mas eu tinha uma base boa porque eu sabia como era que era para ser executado, né? Tinha uma base de execução boa também, que eu tinha trabalhado com civil já, né? E a gente que é industrial, a gente é curioso, então a gente sabe muita coisa, né? Mas aí ele me entregou essa equipe. Aí pensa bem, o pessoal do campo, os supervisores lá, que tinham as equipes, se um chefe chega e diz assim, ó, preciso de 2, 3 caras para botar. Você não vai mandar os melhores, Eric. Uhum. A não ser que o Sim. chefe diga, eu quero fulano e fulano. É. Se ele não falar, o cara não vai mandar os Vai melhores. mandar os piores, né? Porque ele quer ficar com o melhor pra ele. É assim que funciona, né? No final das contas, lá quando a gente tem apoio também no campo, né? O que acontece? A gente bota lá, pô, tem um contrato e vem o pessoal de apoio pra dar, né, um suporte pra gente, tem que montar a parte de tubulação, enfim. E acaba que, vai vir os dois. Cara, eles mandam, em teoria, os dois que eles acham pior, porque, tipo, ele tá tirando da equipe dele Tá pra quase ter, mandando embora, tá quase mandando vai lá embora para e joga ajudar pra o ti ali. pessoal. É. Daí ele me mandou lá 4 caras. Esses caras vieram, aí me entregou lá o projeto lá, o caderno, né, pra gente fazer a remontagem. Ó, aquele sistema lá tá pronto, remontagem. Aí beleza. Só, Eric, que em uma área nova, quando você tá entrando, você sabe como é, causa uma ciumeira grande, né? Sim, Aí o pessoal tem, por mais que seja da sua equipe, o pessoal mais antigo, o pessoal também se sente ameaçado, sim. né? Eu era um moleque novo também, tinha 29 anos, 30 anos na época. Uhum. Então, a galera já tinha 50 anos, a minha idade, 40, então já tinha muita Criava uma experiência, né? barreira ali, né? Aí me mandou esses caras meia boca lá, né, no popular, a gente falando, e eu percebi, né, devido ao que a malícia, pessoal, que eu tive ali de ir com meu pai pro Ceasa, então no Ceasa a gente vê muita coisa. Então já peguei muita malícia e aí eu vi que os caras estavam me sacaneando, Hum. escondendo material, Eric. É mesmo, é. E daí isso estava atrapalhando o teu trabalho. Totalmente. Tipo assim, eu tava procurando lá um item lá de instrumentação, é, pelo pelo fluxograma lá, tava dizendo que era aquele item, aquele tag lá e tal. Eu ia procurar, não achava, ia para outro canto, não achava. Aí achava no outro lugar que não era, tipo escondido assim, né? Achava porque a gente não desistia, forçava mesmo e tal. E atrás. Só que qual foi os pontos-chave que eu fiz? Sabe o que é que mudou o jogo? O que é que mudou o jogo pra mim? Network. Fazer amizade com todo mundo. E amizade verdadeira. Uhum. Então já tinha amizade antes com a galera. Desde quando eu trabalhava no escritório, toda vez que eu passava, como eu trabalhava em campo também, eu ia almoçar com a galera junto. Uhum. Então, né, no intervalo ali, às vezes no intervalo do almoço, que a gente dava uma descansada, eu batia um tênis de mesa com a galera. Então, comecei a pegar, assim, tinha muita amizade com a galera, assim, o pessoal gostava de mim. A galera do almoxarifado, Uhum. a galera da instrumentação. Então, peguei amizade com a galera. E conquistei os 4 moleques que veio pra mim também, entendeu? Trouxe os caras Então, pra ti, né? isso, trouxe pra mim e falei, ó, pessoal, a gente aqui é isso aqui. Tamo junto. Aí teve uma vez que eu dei uma real pra eles e disse, ó, vocês vieram trabalhar comigo, com certeza o chefe de vocês não mandaram vocês porque vocês eram a estrela do time, não. Mas eu mandei a real já. Uhum. Então, assim, a gente tem que fazer isso aqui acontecer.
Aí, né, foi o quê? Foi só a narrativa. Mudei a narrativa com os caras, fiz amizade e daí as coisas começaram a acontecer. Começou a acontecer, eu comecei a dar resultado. E se você é um gestor de uma empresa onde você tem, né, um montante de coisas do campo lá, Eric, e eu dou, sei lá, uma palhinha para alguém lá e vou testando aquele cara, né? Sim. Você não vai chegar com uma responsabilidade gigante e jogar no colo do cara. Não, você vai testando. Tu dá um ossinho, aí Vamos ele ver até onde conseguiu ele vai. moer, dá outro. Daí me deu 4 caras, né? E aí eu entreguei. Já Uhum. tava moendo tudo. E outra coisa, a fiscalização, né? Na época lá também eu conquistei os caras, mas com o quê? Com o que eu sempre tive, com transparência, falando a verdade, pedindo ajuda pros caras, e os caras sentirem isso em mim. Porque os outros caras eram mais antigos, os caras trabalhavam com malícia, né? Com aquela Ah, sim. É malandragem e tal. mentir às vezes, só que E daí os não caras não funciona. gostavam, não gostavam. Ninguém gosta, né? Tu perde a credibilidade e acabou, né? É a mesma coisa que a gente falou ali no começo ali daquela questão que tu comentou, tu perdeu a credibilidade e, cara, isso esquece, né? Eu falo isso muito pro nosso time também, quando a gente tá no campo, a mesma coisa, né? Pô, cara, se fala a verdade, seja transparente, por mais que seja difícil, porque, cara, isso depois, quando tu mente, né? No começo parece que é tudo, né, ótimo, depois quando dá o problema vem 3 vezes maior, então, assim, tem que ser Desse jeito, transparente, né? tem que ser transparente. E é uma coisa, pessoal, que eu aprendi de cedo, né, com meu pai, né, graças a Deus. E inclusive eu transmito para os meus colaboradores lá na empresa, às vezes para os alunos também de alguns Uhum. cursos que eu dou lá, que é assim, ó, eu contrato o caráter e a parte técnica eu ensino. É, A gente ensina. Agora ensinar caráter é mais difícil, é difícil, né? né? Então assim, que foi que o pessoal, tanto os colegas de trabalho viram, quanto os próprios fiscais viram também em mim, foi isso, foi Uhum. transparência, caráter, falar a verdade com eles. Daí eu comecei a conquistar. Daí o meu chefe, o que é que fez? Começou a me entregar mais gente. Daí era Tá dando 4, daqui a pouco resultado. tinha 8, tinha 10, tinha 12, daqui a pouco eu tava com 15 caras e fazendo o negócio. Só que eu era técnico ainda, né? Uhum. E tinha um supervisor que cuidava de alguns módulos e outro cuidava de outros módulos, Uhum. né? E daí criou-se aquela meio que aquela competição, né? Assim, deles Sim, comigo ali, e aquele ciúme, né? tu fazendo o teu e eles, tipo, É, olhando pra ti em vez de focar no deles. e eles eram parentes, né? Ah, e dei mais Tipo esse assim, vínculo. eram parentes. Daí se juntavam ali e ficavam. Só que eu comecei a conquistar a peãozada, né? Daí o que é que acontece? Só que, Eric, não. Uma coisa dessa quando vem assim, não tem como segurar. Uhum. Tipo assim, é uma tendência. Aí foi igual o celular. Não tem como segurar. Ah, porque eu não vou. Não tem como, cara. Não Entendeu? dá. Quando vem assim, uma onda, não tem como segurar. Então, quando eu comecei a ficar grande, que foi caindo na boca dos caras, os resultados que eu ia, para as reuniões que eu ia lá com todo mundo, com o gerente da Petrobras, com todo mundo, com a galera lá, com os clientes, o pessoal via o resultado em si, não tinha como segurar. Não tinha como alguém não me dar mais munição ali para trabalhar, né? Daí até que chegou uma vez que porque lá era assim, tinha um supervisor, e um Uhum. supervisor ele tinha as equipes dele, né? Abaixo, né? Hierarquicamente. Um supervisor tinha 5 equipes. E cada equipe tinha um encarregado e 10 profissionais. Então eram 50 caras, né? Daí os caras estavam meio que se estranhando lá, porque, imagina, só pra você ter uma ideia, era uma equipe, era um encarregado e 10 profissionais gaúchos Uhum. do Rio Grande do Sul. Todo mundo ia. O pessoal é muito cultural, né? O pessoal do Rio Grande é Aí, pessoal muito muito interligado. fechado. Aí depois, duas equipes, profissional e encarregado da Bahia. Uhum. Imagina, Rio Tudo Grande do interligado. Sul com Bahia. É. E, Tem uma diferença cultural grande, e né? peão de campo, Uhum. né? Então já tem aquela meio que aquela rivalidade lá. E daí tinha gente de Curitiba, misturado com paulista, e tinha gente do Rio Grande do Norte também, né? Então era muito misturado. Cara, o negócio tava um caos. Os caras de campo assim, Gritasse para tava o um ambiente, negócio assim, tava pesado. muito pesado para os caras lá, e meu chefe não sabia mais o que é que fazia, né? E o supervisor não tinha pulso, né? Ele era da Bahia lá e tal. E o negócio começou a ficar pesado, daí eu fui conquistando. Aí teve uma vez que ele chegou pra mim e disse assim, cara, eu fazia só remontagem, né, nessa época. Eu tinha 15 cara. Ele disse, cara, é, eu vou eu vou tirar fulano de tal. E você vai assumir como supervisor geral com as equipes. Você topa? Aí na sala, quem tava na sala era até o William, né? Ele Aham, era William. engenheiro, né? Aham. O meu chefe era o gerente, o William era o meu chefe também, mas era intermediário ali, Aham. né? Aí ele até falou, e quem me deu a ideia foi o William.
Porque né? tá vendo, né? Sim, ele via no campo o tempo todo, né? E daí eu disse, cara, eu topo, Vamos pra cima. vamos pra cima. Não falei de salário, não falei nada. Só que... Nem questionei, né? Se Uhum. fosse outro cara, não, então, quanto vai ser o É, salário? Que é o que eu vejo, Eric. sim. Primeiro você entrega, Isso. depois a gente vê os detalhes, né? Exatamente. Se valer a pena, o teu chefe vai com certeza É reconhecer porque você. não tem como, né? Tipo assim, a pessoa que se destaca é obrigatoriamente, tipo assim, tu sente e tu fala assim, cara, eu sou obrigado a reconhecer esse cara, né? Então, porque o cara entrega demais, então assim, só que o que acontece hoje, os valores eles acabam estando um pouco invertidos, né? A pessoa que primeiro ela quer para depois ela querer entregar. Então, por exemplo, e na realidade primeiro a gente precisa ser para depois a gente ganhar, né? Isso até nós mesmos, né? Ah, Sim. como empresa, tal. Então assim, a minha empresa ela só cresce se eu sou melhor, então eu preciso me desenvolver, porque eu tô puxando e se eu não melhorar, eu não vou, é uma meritocracia, isso é a regra universal da vida, né? Então, eu vejo muito isso também. E é uma realidade, é o que eu também enxergo, o mesmo pensamento que tu tem, eu tenho com relação a isso. Desse jeito. E daí eu nem falei de salário nem nada. E a galera até perguntou assim: não, mas é porque os caras são supervisores, você vai ser supervisor, e aí como é que vai ser e tal? De cara, isso é detalhe. Vamos pra cima. Daí quando eu cheguei, aí ele fez uma reunião com a galera do campo. Os caras já me conheciam da correria, né? Uhum. Tal. E disse: ó, a partir de hoje, Fredson vai ser supervisor de vocês e tal, tal. Daí eu fiz uma reunião com a galera de boa. Daí eu já senti o clima. Imagina, os caras já tinha Com relatos. medo, assim, mais. Já tinha relatos dos caras entre si ter tido até ameaça de agressão física entre si, entre eles ali. Uhum. Porque, assim, apesar de ser equipes distintas, tipo assim, eu tinha uma equipe de tubulação, outra equipe de tubulação, mas um era gaúcha, um era baiano e tal. Uhum. Mas, apesar de ser do mesmo supervisor, os caras Eles não estavam tinham integrados. rivalidade entre eles. E não tá, e o cara, o supervisor, ele não tava moldando isso para Na resolver. verdade, teve relatos lá, me falaram, que ele até atiçava essa Né? Isso rivalidade, não é digamos assim. bom, né? Ele gosta, segundo os caras, ele gostava, porque ele disse que na cabeça dele, não sei de onde ele tirou isso, que isso fazia com que os caras, sei lá, aumentassem a performance, ou tipo assim, eu vou correr atrás. Só, Eric, que tanto eles aumentavam a rivalidade, como era assim, ó, uma equipe de tubulação preparava um teste hidrostático para fazer, você sabe a complexidade que Sim, é de um teste. Geralmente a gente fazia na hora do almoço, porque todo mundo parava de trabalhar, tinha área de isolamento e tem que tal. ter toda a segurança. Então, de manhã, uma equipe minha preparava, uma equipe do antigo supervisor, né? Preparava um teste, deixava tudo pronto. Não pressurizado, claro, mas só para Liga. bombear, tudo pronto, com isolamento, com tudo. Daí, quando batia a hora do almoço, meio-dia, ia com a fiscalização, com o inspetor, com todo mundo, só para começar o teste. Quando os Uhum. caras chegavam lá, a mangueira tinha sumido. Os caras tinham esvaziado o teste. Já para dificultar o Quem negócio. era? A mesma equipe. Caramba. Assim, de outra equipe, claro, mas da mesma turma ali. Entendeu? Aí o que acontece? A galera não tinha sabedoria para lidar com isso, velho. Uhum. Não tinha como, né? Por quê? Porque você é o retrato do teu líder. Sim, Se o teu líder tá fomentando isso, tá atiçando isso na sua cabeça, é o que ele gostava, é o que é o tu vai fazer. retrato da Não tua tem equipe, né? como, né? Quando eu cheguei lá, fiz reunião com os caras e disse, ó, a gente vai mudar isso aqui. E daí tinha uns caras do Nordeste lá, e eu, tinha uns moleques que eu trouxe lá, né? Que gostava de mim, assim, né? O Cleito, os meninos lá, o Guerreirinho, né? Uhum. Os meninos bons, então comecei a puxar os caras pra mim. E uma atitude que eu tomei lá drástica, né? Que os caras disseram, cara, isso aqui vai custar a tua cabeça na empresa. O que é que eu fiz? Eu peguei todas as 5 equipes, gaúcho, baiano, paulista, curitibano, e misturei tudo. Mesclei tudo. Tirei 5 gaúchos de uma equipe, misturei com baiano, aí misturei baiano com curitibano, com paulista, com nordestino, misturei tudo. Cara, isso deu uma confusão no começo. Eu digo que vocês vão ter que se adaptar. Vocês vão ter que trabalhar junto. Uma mão vai ajudar a outra, a gente vai para cima. E tinha uma coisa, Eric, eu falava como tinha que ser feito e eu tava lá com eles na ponta. Uhum. Isso faz o diferencial. Faz Como porque. era, mas por quê? Eu entendi o recado. Eu era supervisor de campo, eu não era mais projetista. Uhum. Então eu não parava na sala, cara. Fred, você tinha trabalho burocrático para fazer de sala? Tinha. Tinha muito documento para ser feito, tinha muito projeto para analisar, tinha coisa
Tinha muita coisa. E como é que você fazia isso, Fred? Quando encerrava o expediente. Quando a galera ia embora de 6 horas da noite, aí eu pegava na burocracia, na parte de planejamento e ficava até às 10, 11. Mas você ganhava hora extra? Ganhava, né? O Não. supervisor já era cargo de confiança. Carro de confiança, não ganhava hora extra. Uhum. Então, não ganhava hora extra. Então, quando as minhas equipes chegavam no trabalho, 7 horas da manhã, eu já estava lá. Quando eles saíam, eu ficava lá. Os caras diziam assim, você mora aqui? Os caras brincavam, né? Eu já tava lá. Então, assim, é o exemplo. Então, eles viam isso de mim. O tempo todo, lá com eles na ponta, se era pra remontar. Ah, tá faltando um cara, a gente tem que segurar essa. Pegava a luva, botava, bora, vamos fazer e tal, fazia. Comecei a conquistar os caras, né? E daí fiz essa mudança toda. Quando foi com uns 6 meses, Eric. Foi aproximadamente 5, 6 meses. Foi feito o primeiro churrasco da equipe do comissionamento. Todo mundo junto. Aí se integra, né? Gaúcho, baiano, todo mundo junto. E a galera tem amizade até hoje. A gente tem um grupo do WhatsApp até hoje, onde eles se ajudam. Eles mesmos, eu criei o grupo depois que a gente saiu, mas eles mesmos entram em contato e um arruma emprego pro outro. Ó, tô precisando. E não tem mais essa distinção de estado, porque eu sou de sei de onde, sei É de um onde. querendo ajudar o outro, mudou a mentalidade, né? Mudei a mentalidade. Eu tenho até um livro que fala dos Navy SEALs, né? Ele fala, eles fizeram um treinamento. E nesse treinamento, né, os Navy SEALs é o mais alta patente do exército americano. Então é o pessoal da Marinha Uhum. e eles fazem só missões, as missões impossíveis do Bin Laden, esse tipo de coisa, essa galera que faz. Então eles fizeram o treinamento, eram 8 equipes, É a elite da elite, os caras, né? é elite da elite, né? Os caras que capturou o Bin Laden é essa galera. Sim. Então, eles tinham 8 equipes, das 8 equipes, cada uma tinha um líder e mais 4 pessoas. Era uma equipe de 5 pessoas, e daí elas competiam entre elas, e daí, né, para ter, conforme eles iam avançando as tarefas, ia dando a pontuação. Então, o que que os chefes lá dos Navy SEALs olharam? Eles falaram assim, cara, vamos pegar a equipe que está em oitavo e vamos fazer o seguinte, vamos trocar só o líder. Pegaram o líder da primeira equipe e jogaram para a equipe que estava em oitavo lugar. Aí o que acontecia? Tinha tarefas diárias e tal, enfim, e não foi assim no outro dia, foi na próxima tarefa. O que aconteceu? Trocou só o líder, os outros 4 eram as mesmas pessoas. A equipe que estava em oitavo, ela passou para primeiro na próxima tarefa. A equipe que estava em primeiro, ela caiu para segundo, porque ainda tinha aquela cultura Sim, que já tinha sido sim. implantada nos 4 caras, apesar do líder que assumiu não estar pronto, vamos dizer assim, preparado. Uhum. E daí eles ficaram competindo entre primeiro e segundo, mas aí prevaleceu a equipe do líder que estava em primeiro, né? Que no caso mudou para oitavo e assumiu a liderança. E para ver o poder da influência que um líder tem, né? De que é tudo isso que tu falou, Total. né? Isso na indústria, isso. Porque no final das contas, né, a gente tem que trazer. O líder tem um poder de influência, né? Então, assim, esse poder de influência a gente tem que influenciar positivamente as pessoas. Sim. E nesse caso, né, quando a gente traz as pessoas para próxima, ela começa a acreditar, começa a olhar para ti e falar, pô, tu é referência, tu é exemplo, tu tá junto, né? Tu não tá ali, tipo, faz aí, se vira. Isso, cara, isso traz o resultado, né? E o resultado é algo que não tem discussão, né? Porque todo mundo tá vendo. É. E essa integração que tu fez, eu acho que, cara, não tem o que falar, né? Porque isso aí mostra realmente, né, o poder da liderança, como é efetivo, né? Quando a gente faz um trabalho bem feito e Sim. traz o pessoal pra gente, pô, traz essa confiança para que tenha essa sinergia. Tanto é que vocês têm o grupo até hoje e agora é Até todo mundo se hoje. ajudando, não é um querendo puxar o tapete do outro, como era antes, né? Sim, até hoje. E foi essa hombridade, essa questão da gente aprender com exemplo. Toda experiência é válida, pessoal. Toda experiência é válida. E essa experiência, por incrível que pareça, eu aprendi no Exército, É, né? o Quando eu exército teve. servi as Forças Armadas, que a gente tinha, sei lá, uma missão, um treinamento rigoroso, às vezes até físico. E eu sempre fui um cara muito observador, Eric. Eu sempre ficava observando e vendo, né? Na época a gente tinha 18 anos, molecão, né? 18, 19 anos, então tava todo mundo com vigor lá em cima, né? Testosterona, imagina, 1000, né? 18 anos, 19 anos, saúde lá em cima, preparo físico também. E daí a gente ia para os treinamentos físicos lá, a parte de educação física, o staff que tinha, né? E o nosso comandante lá, o da parte física, que era o sargento Paulo Ayrton, né? Na época. Ele tinha 38 anos, quase 40 anos, tinha minha idade. Então ele tinha o dobro da idade da molecada. Só que era o seguinte, eu ficava vendo, Eric, a gente ia correr na chuva, ele era o primeiro a encabeçar a corrida. A gente ia correr no sol, ele era o primeiro a encabeçar, certo?
Teve um dia que a gente fizeram uma bobeira lá e o subtenente, que era o comandante maior, botou a gente pra correr de coturno. Calça e coturno, num sol de 40 graus. Meu, Coturno, imagina, aquele troço é desconfortável total. Se vocês acham que bota industrial é desconfortável, vocês precisam usar um coturno de 20 anos atrás, do exército. E a gente correu de coturno. Todo mundo com calo de sangue no pé e tal. Ele correu de coturno também. Entendeu? A gente ia pra educação física, a gente foi fazer uma corrida de 10 km lá. Você sabe como é, né? Sai o grupo, todo mundo junto, um passinho, e daí com o tempo, quem tem a melhor performance vai se distanciando e vai ficando aquela fileira de gente lá, né? Ao longo, assim, né? Eric, era impressionante. A gente saía para cumprir os 10 km correndo, eles sempre na ponta, né? Tem uns caras com a bandeira lá para sinalizar carro que vem e tal. É tudo bem estruturado, né? sim. Era uma equipe de 100 homens na época, né? Que fazia essa corrida. Era um grupo de 100. Daí ele tomava esse pilotão, ele ia na frente, encabeçando a corrida, até para levantar o moral. E isso era a gente correndo e cantando, né? Não era só correr. Não. Tem que correr, Fôlego- cantar e o cara já não tinha mais nem voz, né? O fôlego que você segurava, você tinha que soltar cantando, né? E alto. E ele chegava perto de você e botava o ouvido perto da sua boca, saber se você tava cantando mesmo, né? Ele sentia, né? Os caras sabem, né? Daí ele ia lá pra frente, daí ele ia lá pra frente, acompanhava o pilotão, e os últimos que iam dispersando, você não tem ideia, Eric. Ele dava a volta no pilotão, correndo, tá? Ô, louco. Ia lá pra trás, pegava o último, botava na costa do cara e ia, com Ajudando. psicológico no ouvido do cara. Vamos Você junto. consegue, não sei o que, vamos, tal. Que por lá falava uns palavrãozinhos, faz parte, né? Sim. Mas pra incentivar o cara lá e tal, naquela época, né? E vamos, aí empurrava os caras. E ele ia empurrando de um em um, não deixava ninguém pra trás. Então, assim, se a gente corria 10 km, esse cara corria 30, cara. É, porque ia, voltava. O tempo não parava, Eric. Eric, o cara não parava. Era um E monstro. eu ficava olhando de cara, 40 anos esse cara tem. Aí a gente fazia a corrida quando chegava, pessoal, vamos lá, flexão de braço. Botava lá todo mundo e os caras tudo selando já, tudo morto, suado, e o cara lá, cara, parecia uma tábua de passar roupa. Eu ficava olhando aqui, comecei a admirar o cara, digo, cara, Isso é aí levei diferente. pro meu profissional. Aí eu disse, cara, organização, horário, eu sempre fui muito chato com horário. Eu sempre tive uma implicância grande com horário, né? E passo isso para os meus funcionários, né? Converso com os alunos também. E eu levo uma coisa comigo na cabeça que é assim, Eric, quem chega no horário chega atrasado. É, tem que chegar antes. Tem que chegar antes. Você já viajou o mundo aí, né? Você já conheceu Perde a o voo. cultura lá, a cultura lá da Ásia lá, a galera lá. Então, quem chega no horário chega atrasado, É bem isso. né? Cheguem antes. Até porque até é uma falta de respeito, né? Sim. Se você tem um compromisso, você chega no horário, Já falta de perdeu, às respeito vezes já total. perdeu o time. Então, eu levei tudo isso para minha vida profissional. Claro, diante do desenvolvimento técnico, né? Sempre estudei muito, sempre me desenvolvi muito. E quando você junta isso, Eric, aquela vontade de crescer, aquela vontade de fazer as coisas acontecer, né? Não tem outra forma, né? Não tem como ter outro caminho, digamos assim, outro resultado, digamos assim, Tem né? que se esforçar É muito. consequência. Tem que fazer É fazer o consequência. trabalho. Porque quem começou do zero ali, de baixo ali, é igual na palestra que eu estava dando para os alunos ali a respeito de educação. Eu digo, pessoal, não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Aí teve um que falou assim: ah, professor, mas se eu ganhar na Mega Sena? Eu digo, primeiro, a probabilidade é mínima. Segundo, você vai ficar sem nada. Não vou dar nem 2 anos. Isso acontece direto. Você vai acabar. Por quê? Educação. Você não sabe lidar com essa quantidade de dinheiro. Você não produziu esse dinheiro. Tá duvidando de mim? Eu falei pra eles, né? Vai no YouTube e pesquisa. Ganhadores da Mega Sena, como estão? A maioria tá pior do que o que estava antes de ganhar. Ah, professor. E quiseram dar algumas desculpas. Eu disse, pessoal, é educação. Não tem como. É estudar, né? Ah, professor, mas eu não quero ser, sei lá, um médico ou um engenheiro. Não tem problema. Mas você tem que ter a mínima ali. Ah, eu quero ir para a parte técnica. Tem caminho também, muito, né? É um mundo, né? Uhum. A área industrial é uma área muito top e a meritocracia, ela é muito bem-vinda na área industrial, né? Quando você dá o teu melhor ali, cara, é O impossível. resultado vem, não tem É como. impossível você não ser reconhecido.
O Fred, e assim, entendendo ali nessa época a gente trabalhou nos módulos de plataforma, né? Para quem assim, para quem não conhece dessa área, assim, o que que era o que que é o comissionamento, para a gente poder entender um pouco assim, de repente alguma pessoa que não conhece, enfim, né? O que que seria essa parte de comissionamento dessas plataformas que eram feitas ali, só para a gente entender o contexto mesmo do que a gente tá falando aqui, né? Aham. Então, a gente trabalhava ali nas plataformas que são FPSOs, né? São plataformas flutuantes ali, né? Da, do nosso cliente aí, do Brasil. E a gente aqui em Itajaí, na época do contrato, a gente fazia módulos. Vamos descer pro popular, como se fosse Lego, né? Como se fosse os módulos eram Legos que montavam lá o navio plataforma. A gente fazia alguns aqui e em algumas regiões do Brasil e também do mundo fazia-se a integração, pegava todos esses Legos e integrava e montava a plataforma, né? A gente fazia alguns aqui. O que acontece? Tinha um pessoal da estrutura que fazia toda a parte da estrutura, o pessoal de tubulação, né? E tinha pintura, instrumentação elétrica. O pessoal fazia toda a parte de construção e montagem em si, né? E o comissionamento, a parte que eu trabalhava, que era a parte de tubulação e mecânica ali, aí tinha parte de instrumentação, tinha outros comissionamentos em si, né? O pessoal da construção e montagem, voltada para a área do comissionamento, eles entregavam pronto o sistema, né? Tem uma bomba, a parte de sucção, a parte de entrada e saída da bomba lá tá alinhada e tal, tá tudo certo. E a parte de integração da tubulação ali tá pronta, né? A parte de papelada também, tá limpa a tubulação, né? Então, e daí a gente do comissionamento a gente ia, né? É tipo, digamos que é uma espécie de uma inspeção, uma fiscalização da própria empresa, né? Dentro da própria empresa para a gente fazer aquilo, né? Daí a gente pegava esse sistema como um pronto, ia primeiro corrigir toda a parte de papelada, saber se os componentes aplicados ali, como junta, estojo de parafuso, né, os flanges, o material daquele trecho de tubulação lá, se estava aplicado de forma correta, porque acreditem ou não, a gente já pegou trecho que era para ser de aço inox e tinha sido construído de aço carbono. Imagina. E tava no projeto. Tava no projeto como inox. Sim, E e fizeram de o cara carbono. fez ao contrário. Imagina se não tem um comissionamento. Então, o comissionamento ele confere tudo que foi construído para garantir que quando for funcionar, na realidade até testa antes, né? Sim, Para sim, que vários quando testes. para validar que está tudo Isso. funcionando, para quando eles forem fazer a integração dos módulos de plataforma, como se fosse um Lego ali, esteja tudo operacional. E claro, lá tem outro comissionamento ainda que é o teste Isso, entre. tem o da integração entre os módulos lá. Daí a gente faz essa parte, né? A gente faz esse confere, digamos assim, logo de cara ali, né? Bate com a parte de papelada. Ah, deu tudo certo. Daí tem alguns trechos de tubulação e equipamentos que eles precisam passar por testes, né? Conforme norma e tal. Alguns é teste de alta pressão, depende também ali da escala ali, né? Outro de altíssima pressão, média pressão, depende muito. Tem uns que não precisam de teste, às vezes é só uma estanqueidade, é só um teste para saber se está tendo um vazamentozinho ou não e tal. E daí, beleza, a gente vai para um sistema, por exemplo, que tem um teste hidrostático, que precise, né? Geralmente esse sistema ele vai operar com uma certa pressão, sei lá, vamos botar aí de 100 kg força. Uhum, O nosso teste geralmente ele é feito com uma vez e meia, é feito com 150 kg força, né? uhum. Com água. Então a gente daí tem que ver se essa tubulação, por exemplo, se é com aço inox, é uma água específica, se é com aço carbono, é uma água normal, né? Daí a gente tem que garantir que não tenha ar dentro do sistema ali, né? Tem que expurgar todo o ar ali, tem que ter só água mesmo, que é para não ter interferência nos manômetros ali na hora de fazer o teste. Daí a gente faz esse preparativo todo, né? E as nossas cabeças de teste ali, os nossos dispositivos ali, eles têm que estar na mesma classe de pressão da tubulação. Tipo assim, não é uma gambiarra que você faz com a chapa cortada, fura e coloca lá. Então, Não é isso assim, aí é um risco né? grande, né? Então, tem empresas que até fazem, Mas isso né? aí é Se você totalmente for errado. ver, totalmente errado. Então, uma das coisas que eu fazia também era dimensionar esses dispositivos, né? De acordo com a classe de pressão. A gente dimensionava a fabricação, pegava às vezes até flanges originais, a gente comprava, mandava para usinar, fazia toda a solda, fazia as inspeções das soldas do dispositivo de teste, passava pelos mesmos critérios da tubulação que ia atuar lá na frente, É, isso né? é muito importante. Radiografia, LP, tudo. Por quê? Porque afinal é uma operação também. E eu estou elevando a pressão e
tá todo mundo ao redor ali. Em risco, né? Tá a minha equipe, tá a fiscalização, tá todo mundo, são pessoas, são pai de família. Então a seriedade tem que ser máxima o tempo todo, né? Então a gente faz esses testes, né? Conforme critério lá, normativo, né? Passou no teste, beleza, tudo tranquilo, a gente esvazia a tubulação, faz lá a famosa videoboroscopia, né? Pra garantir. Para ver como é que tá lá dentro, se ficou alguma coisa, algum resíduo e tal. No caso de algumas tubulações, né, que precisam estarem extremamente limpas ali, o caso que vá para algum equipamento, alguma bomba, né? A gente já tubulações às vezes de aço inox, ou às vezes até de aço carbônico que precisa ali de uma limpeza química, né? A gente já pegou assim, cara, muita coisa assim, muita coisa. Já pegou, a gente já pegou, Eric, ninho de passarinho dentro de tubulação, né? Imagina. Um passarinho assim. Aí teve que chamar o pessoal do IBAMA para fazer a remoção, Tirar. conforme tem que ser e tal. E a gente faz essa videoboroscopia pela tubulação toda para garantir a integridade, né? E o que acontece? Durante esse meio que a gente tá fazendo, esse meio tempo ali, a gente precisa fazer essa limpeza química, que é uma etapa muito importante, né? Muito, 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 muito importante, para garantir a integridade interna ali, seja do equipamento ou seja da própria tubulação. Daí a gente precisa de empresas competentes, né? Para fazer esse tipo de trabalho. Daí, um adendo aí foi quando a gente conheceu a Filtrovale aqui, né? Foi na época que a gente em acabou se Itajaí. conhecendo, né? Foi bem na época, né? Foi um episódio bem legal, porque na época, quando a gente chegou em 2014, era uma outra empresa, né? Devido ao network já, os caras Sim. já, a maioria já vinha de outro lugar, e tinha uma outra empresa que fazia para eles, né? Uhum. Uma empresa que vinha lá de outro estado. Daí a gente tava sofrendo. Por quê? Porque o resultado não estava sendo o resultado que a gente esperava. E a gente era cobrado, porque assim, a gente por si queria que o trabalho saísse 100%, só que a gente tem uma fiscalização que trabalha com a gente no mesmo ambiente. Então eles estão lá diariamente, Monitorando o trabalho de vocês, a monitorando, Petrobras. não isso, a Petrobras, não só o resultado final, não só o resultado final, mas o preparativo, Todas as etapas. né, o começo até, né, via a empresa e os equipamentos dessa empresa, e o risco, como é que tá a segurança de trabalho dessa empresa, e os EPI, e a organização, né, e o pessoal tá trabalhando com segurança porque tudo importa, afinal são vidas, né, Sim. eles estão corretíssimos, né, em fazer isso. E daí a gente tava sofrendo muito, por quê? Porque era uma empresa que a gente subcontratou, Uhum. e apesar de ser uma outra empresa, para o cliente, responsabilidade é minha. Ele quer que tu se vire. Ele quer que eu me vire e qualquer coisa que aconteça Tu tem que diante desse resolver. ambiente, quem responde sou eu, né? Eu que sou a empresa contratada por eles, né? Uhum. Daí os resultados não estavam saindo, né? Primeiro, a desorganização total. A empresa era muito desorganizada, né? Tipo assim, a liderança não tinha poder sobre o pessoal ali, não tinha direcionamento, digamos assim, né, com o pessoal, e os resultados não estavam saindo. Tipo assim, a gente fazia a limpeza química uma vez, daí fazia boroscopia, não tinha um resultado. Aí tinha, tipo assim, coisas, Eric, que dá pra ser. Eu sei que dá pra ser feito, que a gente fez uma Sim. vez só e resolveu. Uhum. Tinha que ser feito muitas vezes até 4 vezes. Pra poder chegar num resultado ali Mas próximo, que seja aprovado, não pra é ser nem aprovado. Mas excelente. não era nem o que era o esperado. Não era o excelente, Era era pra abaixo. passar. E isso foi cansando a gente, né? Desgasta, né? E assim, dos episódios que foi bem chato, assim, que eu percebi, já atuava como supervisor nessa época, né? E a buroscopia já era uma coisa que eu fiscalizava também, da própria empresa que a gente subcontratou, é que uma vez lá, a gente fazendo essa videoboroscopia lá, a gente tinha feito uma limpeza química, tinha sido um suporte que tinha sido soldado na tubulação e ela meio que queimou por dentro ali, o pessoal passou, né? E tinha que clarear, né? Sim. Pelo critério não passava. Uhum. E daí o que é que acontece? Foram fazer o vídeo e daí os caras no vídeo fizeram um jeito de burlar pra não filmar aquele trecho. Não parecia aquilo ali. Só que é que tá. Eu conheci o trecho, porque eu tava no campo o tempo todo, eu fazia vídeo daquilo ali o tempo todo. Uhum. Aí eu fui no campo lá com os que eles mandaram só o vídeo, né? Sim. Aí eu fui lá e disse, ó, tem que refazer esse trecho aqui. Não tá aparecendo tal área. Aí quando eu falei que tem que fazer, aí eu senti os caras meio que resistentes. Uhum. Aí, Eric, você sabe como é. A gente É, é malícia de canto, eu já pensei, peguei, né? tem Só, coisa errada aí. aqui. Aí os caras ficaram meio assim. Aí na época eu tinha uma equipe que fazia buroscopia também, você lembra, né? Do Uhum, sim. Marcelo, a galera lá. Eu peguei o buroscópio nosso e disse, ó, Marcelo, vamos fazer ali.
Aí o Marcelo foi fazendo, tal, disse, ó, naquele trecho ali, vai lá, devagar. Vai, agora volta, tá ali, ó. Não, Tá queimado. não tava bom. E os caras tinham dado como. Aí eu cheguei pro meu chefe e disse, ó, cara, não dá mais. Essa empresa aqui não tá Não dá, atendendo a minha não tá. expectativa. E vai ferrar a gente. Com prazo, primeiro, com prazo perante o meu cliente. E segundo, Eric, com a confiança. Não, Porque eu já tinha conquistado a confiança com o meu cliente. Se eu tô encobrindo isso, o meu cliente vai dizer, pô, esse não cara dá? aqui não dá pra acreditar mais nele. Não dá. Eu não quero perder isso, essa Sim. credibilidade com os caras, né? É confiança, né? Você sabe, a gente trabalha no campo. E daí foi quando, né, o pessoal começou a procurar e tal, encontrou lá a Filtrovale, né, no começo teve um pouco de resistência, inclusive do próprio cliente, a gente até entende no começo, Sim. isso acontece, normal, né? Não conhecia a Não empresa. conhecia a empresa, era uma empresa regional, né, uma empresa Cara, aqui daqui, do setor, E é engraçado que a gente era muito próximo, né? bem A gente ter pertinho, duas, cara, três ruas bem assim, pertinho, cara, que muita coincidência, e né? nós que trabalhamos aí a nível Brasil, né? Por exemplo, pô, tem obra lá no norte, no Imagina, nordeste, então, pô, pegamos um contrato aqui do lado, né? Próximo imagina, da não, nossa não casa. tinha negócio de tempo, de transporte, essas Era coisas aí em tudo cima, né? tranquilo. Daí vocês vieram, o meu amigo Liro lá, né? Um homem demais, cara, assim, um profissional excelente lá. Daí veio com aquela equipe, né? A gente fez a visita e tal, todo mundo. Daí, quando a gente finalmente assinou o contrato, né? Que vocês vieram a primeira vez. Quando chegou, pessoal, assim, é interessante como você consegue ver. Tem um ditado que eu falo para os meus colaboradores, que é assim: gravem com esse ditado com vocês. Você não terá uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. É, isso aí, Não terá. esse impacto é realmente, ele é marcante, né? É Não marcante. tem como, né? Não terá. Então, assim, a empresa acabou de assinar um contrato, acabou de chegar. Se chega com um negócio de qualquer jeito, Eric, imagina, tá todo mundo tenso. Fiscalização tá meio assim, com o pé atrás, né? A gente tá meio tenso e tal. Então, quando vocês chegaram com os equipamentos tudo organizado, etiquetado e tal, os carros tudo organizado, o pessoal uniformizado, capacete, aquele negócio lá e tal, né? O pessoal de campo, eu não lembro se na época o cara de campo era você que encabeçava ali, né? Era eu. E, Aquela época eu lembra? era coordenador de operações. Eu Era era. com um jalecão grande assim, Isso, com coisa usava. Tinha a grandão, né? camisa de Eu botão, lembro. botava um jaleco por Eu cima, lembro, e eu a lembro. galera de macacão. Isso. Daí já foi designando, ó. Quero ver a parte de projeto aí, de fluxograma. A gente foi estudar, foi ver, foi campo, olhou, ó, vamos fazer isso aqui, o PI vai passar aqui, tal. Então, quando a gente teve aquela visão inicial ali, daí eu fui um que falei pro meu chefe, digo, ó, pô, o negócio aqui tá diferente. Uhum. Acho que vai dar certo. Daí quando foi entregar os primeiros resultados ali, as mangueiras novas, a parte de equipamento novo ali e tal. Porque assim, cara, era interessante. A gente vinha de uma experiência ruim. Tu já fica com o pé atrás, tu já tem na tua É, cabeça assim, cara, esses caras vão vir, eu ter que arrumar tudo pra eles porque eles não fazem então, nada aqui, não adianta. então assim, cara, teve uns episódios muito engraçados. Tipo assim, a gente tava fazendo uma limpeza química e daí os caras da empresa da outra empresa, cara, eles trabalhavam com os equipamentos meio velho, umas mangueiras assim, aí as abraçadeiras não pegavam direito e começava a vazar Pingando por o tudo. líquido ali pingando aquele E negócio, né, e tal. ácido e tal. É, aí tinha uns trabalhadores de outras equipes assim que ficavam embaixo, né? Aí não sei se os caras passaram pelo isolamento lá. Aí sei que derramou um pouco do líquido lá, passava e pegou assim no cara. O cara saiu gritando, dizendo que ia queimar ele, não sei o quê. E depois o cara foi dizer que, né? Teve todo aquele constrangimento, né? Sim, é muito tenso. Apesar da área lá, né? Então a gente já ficava meio assim. Daí quando a gente viu áreas isoladas, equipamentos novos, as mangueiras 100%, vazamento zero e tal, e rodando tudo, as coisas foi acontecendo. Cara, assim, mudou da água pro vinho. Total, né? Total. Faz total diferença. Não tem como, né? A empresa, os profissionais que estão envolvidos ali, né? Assim, é uma diferença monumental, assim, né? Não tem como. E graças a Deus foi um trabalho. A gente conseguiu entregar muita coisa antes do prazo até, né? Uhum. Tinha coisa que a gente tinha estipulado um prazo. E graças a Deus com vocês ali, a gente conseguiu entregar antes do prazo, com excelência, assim, dificilmente, eu não lembro, assim, coisas que a gente teve que refazer mais de uma vez, assim. Uhum. A maioria das coisas foi tudo de primeira, assim, né? A parte de papelada também, Tudo em dia. muito bom em dia também, né? O cliente também gostou muito, né? Quando essa empresa antiga saiu, que vocês entraram, a gente tinha mais uns 3 anos ainda, uns dois e Sim, meio para 3 anos. tinha vários, sei lá, ela só tinha Muitos feito a primeira e sequência de módulos, da primeira tinha plataforma. vários ainda, né? Aí depois pra frente a gente foi e fez Então, todos os a gente módulos. fechou todos com vocês porque, né, deu tudo certo, não tinha zero dor de cabeça com qualquer coisa, parte técnica
foi muito bom, assim, né? Foi uma parceria muito boa. E foi se aperfeiçoando cada vez mais, né? É. Primeiro módulo aí a gente foi se ajustando, os últimos ali parece que era uma coisa que tava no sangue Não, ali, né? e é engraçado, porque assim, quando a gente foi fazer o primeiro módulo, eu lembro que a gente tava em 12, o time era 12 pessoas, né? Era eu e mais 11. E, cara, a gente tinha um container lá, entrava todo mundo e aquela galera, reunião de manhã, ó, vamos fazer o cronograma é esse, tu vai tocar essa frente, vamos assim e tal, vou lá com vocês e tal. E beleza, aí no segundo projeto, na segunda plataforma, aí a gente já tava em 10. E rodou melhor que com os 12, porque a gente já tava mais integrado, Know-how. já tava mais alinhado. Na última a gente rodou com 8 pessoas. E fez o mesmo serviço no mesmo prazo com 8 pessoas, porque tava muito alinhado, tava Eficiência muito total, né? redondo, muito encaixado. Bom, né? Já tinha o cronograma, já sabia qual era, porque os módulos eles eram replicáveis, né? Sim. Então, por exemplo, o que era de uma plataforma era da outra, Sim. então a gente já sabia qual era a tubulação, já sabia como é que tinha que fazer. E uma coisa, né, até falando da buroscopia, né? A buroscopia é uma câmera, né? Igual uma endoscopia que o pessoal faz, né? Vamos dizer assim, no ser humano, né? Mas pô, ela vai botando a câmera dentro do tubo e ela vai filmando, e inclusive vai marcando a metragem, quantos metros tem daquele tubo. Inclusive, a Petrobras, ela tem aquele nível de exigência, assim, mais alto que a gente já trabalhou, na realidade, né? Porque eu lembro que eles pediam para passar o buroscópio, e não era uma coisa que era só bater uma foto, né? Ele pedia para filmar isso por fora, vinha por fora da tubulação, aí tinha uma etiqueta marcando qual era o número do sistema, e tinha que filmar o ambiente, mostrando onde é que estava na Sim. plataforma, não só a fita, né? Sim. Entrava com a câmera lá dentro, a câmera com iluminação e tudo, ia na tubulação toda até o final, depois voltava, tirava, mostrava o ambiente novamente, mostrava aqui a fita e daí Finalizado. finalizava. Aí submetia o vídeo para vocês, aí tinha uma aprovação primeiro de Sim, vocês. sim. Primeiro passava pela equipe do comissionamento ali, nossa, né? Uhum. Se Porque já se tivesse tivesse uma alguma coisa, interferência, já já conversava arrumava, com vocês ali, filmava de novo. passou pelo nosso crivo ali, daí iria para inspeção nossa, da própria empresa, tem uma Uhum. inspeção interna nossa. Passou pela inspeção, que é um inspetor, né? Uma pessoa treinada só para esse tipo de atividade. Daí subir para fiscalização. Então, imagina o nível de exigência, né? Primeiro tinha a passagem de vocês, depois tinha a nossa, depois tinha a nossa inspeção e depois a fiscalização final. Não, aí eu falo pra ti que assim, nos projetos que a gente atua, claro, existem níveis rigorosos aí de cobrança, mas não nesse nível. Lá era muito, porque assim, tem que fazer o vídeo e tem que subir o vídeo, né? Tem que esperar a aprovação deles, então era uma coisa que às vezes, né, não era tão simples. Mas é o correto na realidade, né? Porque a gente tem que olhar todo o tubo internamente, né? E garantir que todo o tubo estivesse limpo, porque não era só uma foto, alguma coisa, um corpo de prova. Além disso, a gente usava o corpo de prova no equipamento para garantir com a mesma metalurgia. Então era assim, bem criterioso, realmente. Eu falo para ti que assim, dos projetos, eu lembro que era um dos mais. Tanto é que eu tinha uma equipe, dessas minhas equipes aí, tinha uma equipe cuidando de um sistema, outra equipe cuidando do sistema, outra equipe cuidando do sistema. Eu tinha uma equipe só que nem tu tinha, uma equipe só para fazer as liberações, que era esses vídeos, a equipe acabava o processo, ela ia pro próximo e ele já preparava ali os Já, vídeos, tal, filmava tudo que tinha que fazer, fazia a parte final do processo já era o que para garantir que, né, primeiro ele dava uma olhada inicial, tá tudo certo, beleza, liberava a equipe já ia pro próximo e eles iam, né, já tinha um cronograma pré-estabelecido para isso. Então era muito encaixadinho ali, né? Vamos dizer assim, e realmente a gente estava em casa e eu lembro que assim, nós não trabalhávamos 12 era o horário normal e o negócio rodava tão redondo que as coisas aconteciam e saíam como tinha que ser. no horário normal. Foi uma experiência assim muito, porque assim, para nós naquela época, nós nunca tínhamos pegado um projeto de plataforma até aquele momento. Então, para nós era um desafio novo. E daí por isso eu não falei, eu vou lá pro campo também, vou estar junto, porque, pô, a gente nunca fez isso aqui e responsabilidade gigante. Eu toquei os três, fui no todos, não sei se foi 3 ou 4 que a gente fez, plataforma, mas todos eles eu participei. Acho que foram 4, eu acho. E lá no final, graças a Deus, deu tudo certo. A gente fez, aí recebeu o atestado de capacidade Sim. técnica, criou amizade, tanto é que a gente tem amizade com todas as pessoas que estavam envolvidas, né? Eu te conheci lá, conheci o William, o Múcio, Sim. aí o Gustavo, que era o diretor, aí o Heraldo. Então, todos eles, assim, eles estão em outras empresas e a gente se fala até hoje. Inclusive, eles contratam a gente dessas outras empresas Que legal. até hoje por conta Confiança. dessa confiança. Porque Seriedade no trabalho. o nosso trabalho ele exige muito esse nível de confiança e na realidade qualquer trabalho, né? Vamos falar assim a verdade, porque hoje
assim, tu perdeu a confiança, perdeu a credibilidade, esquece, né? Vamos dizer assim, se tu vai numa pizzaria, Isso é pra tudo, né? pra tudo, Tudo, não é, né? não é Seja só o no relacionamento amoroso, seja numa amizade, tudo, Exatamente. né? Então, isso realmente a gente tem que ter muita transparência, tem que ter muita seriedade. Tu parar pra ver assim, pô, eu vou num restaurante. Se o restaurante for ruim, cara, tu vai falar pra umas 10 pessoas, cara, não vai nesse lugar aqui. É desse jeito. Às vezes, se o restaurante for bom, a gente vai falar pra duas, três, ó, esse lugar aqui é bom e tal. É. Mas a gente, assim, quando é uma coisa ruim, ela gera um impacto muito negativo, Negativo, o impacto e é bem muito, muito pesado. grande, né? Isso aí, pra te reverter, meu amigo, é muito difícil. É. O bom, assim, foi que para vocês também foi um desafio, mas foi um impacto positivo. Tenho certeza que foi muito bom também, porque vocês cresceram muito ali também, né? Porque, Sim. assim, vocês já foram para o topo da pirâmide de exigência ali. Uhum. Então, depois daquele projeto ali, fizeram com excelência, claro. Eu acho que, assim, posso estar brincando aqui, mas depois daquilo ali, tudo que veio depois ali, que não foi naquele nível, vocês ficaram mais experts, assim, tiveram, né, um nível de excelência ali Muito diferente, é. muito diferente. Isso foi um aprendizado muito bom também para vocês, né? Não, foi. A gente cresceu demais, assim, profissionalmente, Tecnicamente, principalmente, tecnicamente né? e profissionalmente, porque assim, eu falo até hoje, né? Cada projeto ele tem sua particularidade, né? A Sim, gente, pô, a partir do momento que eu tô entrando dentro da casa do cliente, da área industrial dele, cada empresa tem sua particularidade, mas realmente lá o nível de exigência na parte de segurança, na parte técnica, na parte operacional, na parte de planejamento era muito grande. Então, assim, eram muitos documentos. Eu lembro que, assim, para liberar um sistema, aí tinha o meu documento, aí tinha um documento padrão de vocês, aí tinha o vídeo, aí, então, assim, tinha várias evidências certeza. que tem que ser. Claro, porque pensa assim, pô, Assinatura. nós estamos construindo uma plataforma, o negócio vai ficar 100 quilômetros, 200 quilômetros no mar. Cara, se aquilo ali não for 100% garantido, quantas pessoas vão morrer naquilo ali, entendeu? Então, risco muito grande, né? E assim, trabalha com alta pressão, depois lá no mar, passando gases, passando materiais combustíveis. Então, assim, é um risco muito grande, né? Então, ali realmente a gente entende o nível de exigência e realmente lapida, né, para que a gente, quando for chegar a outros desafios, a gente já esteja muito mais preparado. Porque Sim. a gente consegue olhar e falar assim, pô, realmente, e, assim, às vezes até é uma coisa que, pô, a gente nunca tinha parado para pensar, pô, realmente faz sentido fazer o vídeo. Faz sentido gravar, não era uma coisa aleatória. O ambiente em si faz sentido também, né? O próprio buroscópio, igual você comentou mais cedo, agora há pouco tempo, você falou que ele fala quantos metros é. Por quê? Às vezes você pega uma tubulação que o desenho tá falando que aquela tubulação ela tem 20 metros. Uhum. E às vezes você vai fazer um vídeo, o cara pode avançar só 15 metros. E os 5 metros depois? Ele vai cobrar isso Como é aí. que vai ser? Né? Então, se o buroscópio fala, ele vai dizer, não, tem que ir até o final. Né? E quando você filma o ambiente, é para ter certeza que se trata daquele, né, daquela tubulação. Porque às vezes, pessoal, pegam-se sistemas idênticos, Sim, bem parecidos. Às vezes é uma reta e uma curva para a esquerda. Né? Então, muitas vezes, pega pessoas mal intencionadas ali que eles podem repetir o vídeo, né? uhum. Tudo acontece isso, né? A gente sabe, assim como são pessoas, são empresas, e empresas são feitas de pessoas, Poxa, né? não tem como. Então é igual eu falei, né? Assim, foi um crescimento mútuo, né, para todo mundo, Sim, né? Igual você falou. É uma responsabilidade. Assim, Eric, eu tinha essa visão já, né, da importância, da seriedade do trabalho que a gente faz aqui. E eu ficava pensando, né? Eu digo, não, peraí, a gente tem que fazer o teste, tem que fazer tudo bem feito, porque lá na frente vai ser um pai de família que vai estar uhum. operando e confiando, né? A Exatamente. vida dele é uma plataforma dessa. E se tiver uma falha? E se o cara faz uma solda aqui e não faz uma inspeção? E se essa solda trinca? E se tem um vazamento de gás, né? Ou se sei lá, a gente pensa que é bobeira, mas às vezes, sei lá, se você fez uma boroscopia mal feita e de repente tem, sei lá, uma porca, uma peça dentro da tubulação, passa despercebida, essa peça vai para dentro de uma bomba, que essa bomba vai injetar gás e entra dentro lá. Ferra essa bomba, explode tudo. Acontece. E acontece. Às vezes é o quê? É um vídeo, tá vendo? É uma É. bobeira que a gente acha que não. E outra coisa, você tá no mar, 300 quilômetros da costa, 400 quilômetros da costa, você tá em cima de uma bomba, porque aquilo ali é uma bomba, você tá em Sim. cima dela, né? Eu trabalhei agora alguns momentos a bordo dela, né? A gente vai até já falar daqui a pouco sobre isso, da P-67. É uma bomba, É, porque tá. então não tem pra onde ir. Então, assim, aí eu sempre trabalhei com essa visão de pensar, não, lá na frente vai ser um pai de família que vai trabalhar. E o pior,
fiz os módulos, a gente fez limpeza química tudo. E quem foi trabalhar depois nela? Eu. Tu foi pra lá, então imagina, se tu Eu tivesse fui feito pra a lá. gambiarra, né? Sim, O que olha só. é, tu que estaria em risco, olha como é que é as coisas, Olha né? como é que é as coisas. Eu fui Tu trabalhar. nem imaginava na época que Não, tu iria pra não, bordo, né? não imaginava, né? Não imaginava. Então, assim, quando eu concluí o trabalho nosso aqui, que a gente concluiu com perfeição, graças a Deus deu tudo Uhum. certo, concluiu o contrato, né? Beleza, cada um vai pro seu lado, tal. Vocês seguirão a vida de vocês, eu também, né? Fiquei aqui. Daí eu recebi um convite, meio que inusitado na época, né? Uhum. Recebi um convite para ir para a China, porque era na China que ia se fazer a integração de uma dessas plataformas, de algumas delas, né? Uhum. Uma delas era a P70, né? E aí o meu nome meio que murmurou lá pela China, mas por quê? Será que é porque será porque que era porque eu ia pro churrasco com a galera lá, com a chefia? Uhum. Será que é porque eu tomava chopp com a chefia? Não é, né? Não tinha amizade com a chefia. Será que eu era algum chefe lá era padrinho do meu filho? Não. Nada. Era porque eu fazia com excelência e não tinha limite para mim. Fazia bem feito, os caras confiavam em mim. Então eu recebi um convite lá, uma empresa chinesa entrou em contato comigo, né? Me mandou e-mail e tal. E eram algumas vagas para alguns brasileiros, né? Terceirizados para trabalhar nessa empresa chinesa. E daí me convidaram e eu fui, né? Me convidaram, a gente acertou o salário, contrato internacional, tudo. Eu fui para trabalhar na integração de uma plataforma dessa que a gente tava fazendo os Que módulos. vocês fizeram os modos. Isso. Daí o casco estava pronto, a gente foi botar lá os Legos, né? Foi montar Montar ali o lá, quebra-cabeça. montou tudo, depois foi fazer a integração. E eu fui fazer a parte de inspeção, né? Fui correr pasta, né? Fui ver sistema, fui ver integração sistema, tubulação. Então, assim, cara, foi muito trabalho, Eric. Você não tem ideia, assim, sabe? Fui fazer novos testes hidrostáticos, né? Módulos 7, 6 que a gente não tinha aqui. Mas eu cheguei a fazer teste lá com 1000 bar de pressão. 1.000 quilos de pressão. 1000 quilos de Caramba, pressão. isso aí é muito E você não, top, né? e você não sabe o pior. Não, que não foi 1000 quilos com água. Foi Hum. pneumático 1000 quilos. Nossa, é muito mais perigoso, né? Quando a É gente muito trabalha com mais perigoso. fluido que ele é compressível, né? Porque a gente fala que o fluido líquido, água, óleo, esse tipo, É. ele a gente chama de incompressível, né? Uhum. Agora, Pouquíssima compressão. agora esse aí se estoura realmente é onde causa os acidentes e acaba matando. E às vezes com pouca pressão já causa um acidente. Imagina 1000. Meu amigo. E uma tubulação de 6 polegadas, 8 polegadas. Nossa, uma área É, gigante. é uma área gigante e era bem no meio da plataforma. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, caso acontecesse algo num teste desse, era PT na plataforma. Perdia tudo, Perdia tudo, não porque tinha como. era Você rasgava a plataforma no meio, Ô, louco. né? Aí 1000 quilos. subindo gradativamente, com muito cuidado, e tirava todo mundo da área. Todo mundo da área, a Saía todo plataforma mundo. toda. A gente fazia ali, tirava um tempo ali, era a plataforma toda, né? A gente fazia inspeção antes, né? Tudo dentro da norma e tal. E trabalhava com chinês, né? Porque era eles que estavam executando. Então Uhum. a gente tinha que garantir que, tipo assim, se aqui era rigoroso, que lá era mais ainda. Porque lá já era o pente fino final, né? Era o pente fino final e a fiscalização, ela, né? Tipo assim, com brasileiro a gente se entende aqui, né? E tal, a gente sabe o nível, né? Só que chinês é uma coisa, né, que eles tinham que trabalhar mais ainda. E a gente trabalhava com eles, né? Eu Uhum. fazia parte da fiscalização, assim, né? Trabalhava com eles ali, inspeção com eles. Então tinha que garantir que cada junta estava correta, né? A junta lá entre um flange e outro, que a especificação era aquela, que o material era aquele, que o estojo, o parafuso que vai apertar o dimensional era aquele, que o torque estava correto, que a sequência de torque estava correta. É muito detalhe, né? Cara, era muito detalhe. Eu tinha que correr o sistema todo. Então, assim, cara, muito trabalho. Eu entrava no estaleiro 6 da manhã e tinha dia de ir até 11 horas da noite, assim, sabe? Sem parar. Sem parar. Trabalhava muito nesses testes. Geralmente a gente fazia o pneumático, aí às vezes ou eu ficava para fazer, às vezes fazia muitas vezes de madrugada, e tinha uma equipe que fazia de madrugada, às vezes eu ficava, intercalava ali, e a gente fazia um sistema desse, sei lá, grande, aí no outro dia o cara pegava o fluxograma e apontava lá os vazamentos. Sei lá, tinha 40 vazamentos, Uhum. né? No começo de pressão. Então lá ia eu com os caras, mandar abrir tudo, e eu ia inspecionar, e olhar a junta, às vezes a junta tinha um machucadinho, Já tinha não que dava. trocar a junta, tinha que limpar, então era um trabalho assim altamente minucioso, né? Era um trabalho de extrema confiança da galera, né? Então, graças a Deus, eu fiz um trabalho muito bom, assim, né? A galera gostou muito, assim, graças a Deus. Foi um trabalho muito bem feito, é tanto que nos primeiros 2 meses que a gente tava lá, eles fizeram uma comemoração lá Uhum. com o pessoal, os brasileiros que estavam lá subcontratados, e fizeram um funcionário do mês, né? Onde Uhum. todos os fiscais lá escolhiam lá um funcionário que
diante os brasileiros que foram, que eu acho que foram 30 na época, 30, 35 subcontratados Uhum. para essa empresa chinesa. E eles fizeram lá escolheram lá entre eles, eram mais de 200 fiscais ao todo, escolheram um funcionário para eleger o funcionário do mês, para ganhar um prêmio lá. E o primeiro que ganhou foi eu, Show, diante né? todos esses caras aí, né? Assim, pela dedicação e tudo. Então, tudo que eu fui fazer e que eu fiz, Eric, sempre foi assim. Dá o Eu melhor. me jogo, cara, não tem como, né? Não Aí, entra o meia boca. não, Ou eu vou de não, cabeça ou nem não. vai. Daí eu trabalhei, a gente fez essa integração, consegui levar a minha família, né? Com 4 meses que eu tava lá, minha esposa e meu filho foram. A gente morou na China, né? Moramos na cidade lá, o nome é Qingdao, chama Qingdao, que fica em Huangdao, fica um pouquinho perto de Pequim ali, né? Em Uhum. Beijing, Próximo. é próximo. E daí minha esposa amou, né? Assim, China, não sei se você conhece já, Não, eu tô indo amanhã pra China, é? inclusive, engraçado. É? Amanhã eu Que tô indo pra legal, China. Vou cara. conhecer, tô indo naquela feira na Canton Fair. Ah, Amanhã eu tô indo pra lá. você tá indo pra feira lá. É. Muito legal a feira lá. Então, assim, não sei se você vai conseguir ir na muralha lá em Uhum. Pequim. Não sei, eu acredito que não. Não, né? Acredito que não, porque a gente vai ficar só na feira. Cara, mas é assim, você vai ver a cidade que eu tava lá, Qingdao, é tipo uma Balneário Camboriú, Uhum. só que mais tecnológica. Isso eu tô falando de 2019, Eric. Tudo que a gente tá vendo aqui, sabe essas motinhas elétricas que tá uma Sim, febre aqui? tá uma febre agora, né? Pronto, lá em 2019 já era uma febre. A gente tava andando na calçada, o chinês passava uma motinha elétrica lá, Os né? caras estão na frente, né? Pagamento com QR Code já rolava em 2019 lá. Uhum. Já tinha, você tava em qualquer lugar, às vezes você tava passando, queria comprar alguma coisa na rua mesmo, o pessoal tava Uhum. vendendo, tinha um QR Codezinho, você com o aplicativo deles lá, você escaneava e Não, e a pagava. gente fez uma consultoria agora, né? Tô com uma empresa que tá fazendo essa consultoria pra gente ir pra lá. E uma Uhum. das coisas que o cara falou assim, cara, esquece cartão, tá? Tu cadastra o cartão, hoje, eu não sei se na época era assim, mas, por exemplo, é só no aplicativo. Só Então, assim, é aplicativo. o dinheiro, o Só aplicativo, aplicativo, entendeu? dinheiro. Cartão não O aceita. WeChat, né? É, WeChat, e eu acho que é isso aí, WeChat, daí que é o só. WhatsApp deles lá. Isso, Aí você faz por ele, você bota o Alipay, você conecta com o isso, Alipay, coloca esse aí, o Alipay, tem tudo que lá. usar. Daí a gente foi uma experiência bem top, né? Quando foi no finalzinho do contrato, foram mais brasileiros, acho que fechou uns 50 ao todo subcontratados. Daí o que é que acontece? A plataforma ficou pronta, só que como você sabe, o FPSO tipo flutuante não tem propulsor, não tem motor. Uhum. Então como é que ia vir essa plataforma para o Brasil? Que daí ela começar a operar, Né? né? Tinha duas possibilidades. Ou ela vinha rebocada, o Uhum. rebocador vem com o cabo de aço lá esticado lá e Puxando. vem puxando ela, ou ela vem em cima de um outro navio maior que ela. Ô, louco, eu penso, tá, porque a plataforma é gigante, né? Mas. Dá 3 estádios de futebol de comprimento e quase um estádio de largura, né? Então, assim, Ô, é gigante, né? É muito grande, 300 e poucos metros de comprimento. Daí foi contratado lá, eles contrataram o Vanguard, o Boca Vanguard Boskalis, que é um navio russo, né? uhum. Ele vem, a plataforma tá lá, tá flutuando, o navio vem, é maior que ela, Ô, louco. ele afunda, vem por baixo dela e ele sobe, e levanta ela junto. Meu amigo. Aí ele tem um propulsor. Aí ele anda com ela em cima. Ele ergue ela. A gente viu o casco dela tudo lá, né? Tal. Daí veio nesse navio russo, só que precisaria vir algumas pessoas para garantir ali o comissionamento, tem algumas coisas que tinham que vir vivas ali, digamos assim, né? Controlando. Sistema de elétrica ali, tinha que vir e tal. E daí tinha que vir algumas pessoas de extrema confiança ali do pessoal, tecnicamente falando, né? E daí algumas pessoas ali, os brasileiros, foram escolhidos a dedo para vir nessa viagem, né? Primeiro, porque a responsabilidade era grande, então tinha que ser pessoas que resolveriam qualquer coisa que acontecesse. Entender a Tinha que ser situação. pessoas de várias áreas ali, né? Ah, só um cara que entende disso. Não. Tem que ser um cara que, se precisar de alguma coisa ou outra, o cara vai fazer, né? Versatilidade ali. Isso, tinha sistemas, pra você ter uma ideia, tinha sistemas que vinham inertizados com nitrogênio. Eles não podiam ficar sem nitrogênio dentro, né? Então Não, tem que não ficar podia. controlando isso. Tinha que ficar controlando. A gente tinha um gerador de nitrogênio a bordo, só que imagina um navio andando, aí Balafando. folgava e tal, baixava a pressão, a gente tem que estar verificando a pressão, tinha que subir a pressão, tinha que apertar um parafuso, outro, tinha que estar garantindo que o sistema tivesse inerte o tempo todo. Então era para isso que a gente vinha, né? O tempo Uhum. todo a gente inspecionando e fazendo e tirando pendências também. Tinha sistemas, como você sabe, um negócio desse tamanho monumental, sempre fica uma pendência ou outra. A gente vinha com um caderno de pendência de punch list e matando, assim, finalizando, né?
durante o percurso. Então a gente vinha trabalhando também a Aí bordo. tu foi um que veio. Então, aí eu fui um dos escolhidos. Eram só 12, né? De todos os brasileiros, eram 12. E eu fui um dos escolhidos, né? Pra vir, né? Pra fazer esse trabalho com o pessoal, né? A competição foi meio grande assim, né? Porque a galera queria vir. Sim, Era muita experiência nova. grana. Era experiência nova, era muita grana que eles pagavam também na época, né? Era uma grana boa, né? Na época, contrato internacional, em dólar. Então, assim, tem aquela competição, Sim. né? Da galera. Aí no começo eu até comentei com minha esposa, né? Como tinha caras que tinham mais proximidade com a alta chefia, muitos caras, eu falei pra ela, eu digo, ó, eu tô fora, não tem como, não Imagino que não ia tenho estar. amizade com esses caras, assim, né, da alta chefia, eu não saio pra beber com os caras, pra jantar, você que é minha esposa, não tem amizade com as esposas deles, que nem os outros caras têm, eu já, né, eu disse, não, eu tô fora. Aí ela disse, ó, entrega na mão de Deus, se for pra ser, vai ser. Uhum. Daí, quando foi poucos dias, um camarada me chamou na sala, olhou pra mim e disse, ó, eu tenho esse trabalho aqui, esse para você vir, pra você ir a bordo. E você foi um cara escolhido por conta das suas competências técnicas e a confiança que a gente tem em você. Você quer? Você topa? Eu digo, topo. Eles, então você tá dentro. E Uhum. assinei o contrato lá com os caras, vim, né? Eram 12 brasileiros e tinham os tripulantes russos, né? Russo com ucraniano, que era Uhum. da própria empresa lá, né? Acho que eram uns 30, 25 a 30 deles lá. Daí tinha tudo, né? Tinha alimentação, era eles que faziam, tudo, mas era Uhum. bem. Foi uma experiência assim, Eric, Quanto tempo pra vir de lá pra cá? 55 dias. Caramba, 55 dias. 55 dias. Ô, A louco, gente saiu cara. da China, aí passou pelo aquele estreito lá, veio descendo, né? Passou lá pelas Filipinas ali, descendo ali por baixo ali. Desceu, passamos pela África ali, né? Uhum. É engraçado, a gente saiu da China um frio, cara. Tava tipo Uhum. assim, -5, -6. Quando foi com uns 3 dias, cara, Já tava um veio um calorão. calorão, passou pela África, tava fazendo 40 e poucos graus, né? Passamos Ô, perto de louco. Madagascar ali, aqueles lados ali. Aí pegamos tufão, Caramba. balançou muito, chuva, né? Ameaça de pirata, quando você passa pela África, tem Ô, um louco. trecho lá, que o capitão russo lá, ele reunia a gente e falava, né? Ó, pessoal, quando vocês passam, vai ter um trecho a partir de amanhã, de tal hora, vocês não vão poder sair do navio. Vai ficar todo mundo trancado, tipo assim, a gente não vai poder acessar a plataforma, porque Parte externa. isso, o navio deles tem uma estrutura completa. Uhum. Cinema, refeitório, tem tudo, tudo, tudo. Uhum. O navio deles é de ponta, né? Daí a gente saía do navio, é tipo um hotel, digamos assim. Uhum. Saía do navio para ter acesso à plataforma para trabalhar. Sim. Eles só, durante esses 2 dias, eu acho, vocês não vão poder sair. Vai ter que ficar aqui Vocês interno. vão ficar aqui interno, porque é um trecho de ameaça de pirata, mas é uma coisa que todo mundo conhece, é um trecho que qualquer embarcação que passa por ali já, você já sabe, né? Mas aí ele falou, ó, é uma coisa que é mínima, mas o nosso sistema de segurança aqui, de acompanhamento, fala Uhum. que é assim, são regras. Aí a gente passou lá confinado, um ficou com medo e tal, não, mas é só regra e tal. Mas graças a Deus deu tudo certo, a gente veio, né? Foi uma viagem muito boa, aprendizado muito legal também. Cara, experiência assim excepcional, cara. Foi Caramba, muito. 55 dias no. 55 E daí, dias. mas mas o navio ele parava em algum lugar? Ah, não, ele tocou direto. Tocou Ele direto. já vinha combustível de lá até que, Vinha. cara, é um negócio gigante, né? O negócio era gigante. Se você ver depois as fotos, procura na internet, bota lá Boca Vanguarda, na Boscalis. Uhum. Ele tem umas torres assim ao lado assim. Tem uma torre daquela lá, Eric. Cara, é um edifício assim, uma altura de um edifício de uns 10 andares. Ô, louco. É só óleo diesel ali, Caramba. de combustível. É porque imagina, o que deve gastar de diesel nessa viagem O aí. peso desse que vem. Pô, né, eu vou de avião. Imagina. Avião eu vou parar em Dubai, aí de Dubai ainda mais uma pernada pra Pra China China. E eu fiz. Eu fui pro Dubai também quando eu fui pra China. então assim, eu sei que isso daqui pra Dubai acho que é 14 horas, uma coisa É, assim, aí sim. depois deve, Mais você 7, 8 pra China. então, pô, é um negócio, pensa, isso de avião, né? E se avião é uma reta, né? Pegando ali o melhor caminho, o navio ele tem que fazer todo, A gente era pra chegar com 52 dias. Perdemos 3 dias porque ele teve que desviar a rota. Por Uhum, conta de um tufão, um furacão que tinha lá gigante. Né, como eles têm os acompanhamentos, eles só tem que desviar essa rota aqui pra não passar por aqui, né? uhum. Porque assim, a gente pegava um mar mais agitado, cara, rangia tudo. O E a negócio plataforma já, sabe, meu amigo, rangia tudo, porque imagina, é um peso gigante ali, pode ser gigante do jeito que for, mas botou no mar, é, vira um brinquedo, né, cara? que loucura, né? Mas assim, fora essa experiência que tu trabalhou na China, tu trabalhou mais em algum lugar fora também? Trabalhei. Aí daí trabalhei na China, passei um tempo aqui no Brasil, né? Fiz mais alguns serviços aqui no Brasil.
E daí, volto a falar do network, né? Uhum. Lá na China eu conheci uns colegas, né? Conheci um amigo meu. A gente trocando ideia, ele, não só porque eu conheci, mas ele viu também, né, Eric? A gente indica pessoas, não só por amizade, mas por Uhum. competência, né? Sim, com certeza. Daí ele me indicou para um trabalho que ia ter, fora também. Ele me ligou, o cara chamou ele disse, ó, não tem como eu ir. Primeiro que ele não tinha, na época, o visto, né? Uhum. Aí ele me indicou, eu fiz a entrevista com o rapaz né, da empresa, era para trabalhar no setor eólico. Uhum. Nunca tinha trabalhado. Você nunca trabalhou Zero, nessa área. zero experiência, né? Setor eólico. E daí o cara disse, não, eu só preciso que você tenha experiência na área industrial. Você, né? Esse detalhe aqui, lembra e a gente ensina. Sim. Você topa? Eu digo, topo. Eles estão prontos, vou mandar você pro México. Agora é o seguinte, vou mandar você pro México. O treinamento é em espanhol, as provas são em espanhol. Se você passar, você segue e viaja para os Estados Unidos. Se você não passar, você volta pro Brasil. Uhum. Beleza? E beleza? Vamos lá. Ah, Sabe falar espanhol? não sei, Não. mas eu me Mas a viro. gente se vira. Aí fui. Só que eu sabia que, eu botei na cabeça, né? Não, é isso aqui. E daí eu fui pro México. Fui pro México, não conhecia ninguém. Na verdade, quem foi comigo foi. Ah, lembra do Robson, que foi inspetor? Acho que eu lembro. Robson Buchmann, Uhum. meio barbudo, assim, um alto, foi inspetor nosso Sim. também, né? Na época. E daí ele tava precisando de mais um cara, né? Ele disse: ó, você conhece algum cara aí que tem um perfil igual você? Eu tenho. Aí eu comecei a acionar os contatos, e daí eu me deparei com o Robson. Ele tava morando aqui em Itajaí. Indiquei o Robson foi comigo. Daí a gente foi lá pra Cidade do México, na capital, né? Passamos umas 3 semanas lá, fazendo treinamento, espanhol todo dia, né? Outra área, cara, outra área, Outra coisa. altura, trabalhar com resina, com inspeção de paiólica e tal, tal, tal. Fizemos tudo. No final foi a prova lá, conforme ele falou, fizemos a prova. Eu passei, né? O Ross passou. Teve uns caras lá que infelizmente No não passaram, passado. tiveram que voltar, né? Mas é a exigência da empresa. E daí, depois das 3 semanas em Cidade do México, a gente foi para uma outra cidade que fica perto do Texas, mas ainda dentro do México, né? Não vou lembrar o nome dela agora, da cidade. A gente passou mais uma semana lá fazendo outro treinamento lá, só que era pra parte de segurança. A gente Uhum. fez também, passou, deu tudo certo. Daí a gente seguiu pros Estados Unidos, né? Pra trabalhar no setor eólico. O primeiro estado que eu fui foi em Washington. Nossa. Lá pertinho de Vancouver, aqueles lá do Uhum. Canadá, né? Sim. Então cheguei lá, a experiência, cara, um frio, era um frio. Eu peguei frio na China, né? Aham. Estaleiro lá, eu peguei -10, -8. Mas o frio daquele lugar, cara, É terrível. meu Deus. Daí eu cheguei lá em Washington, tudo novo, né? Como sempre, muito observador, né? Uhum. Tinha as equipes, só que eu era um técnico de campo. Uhum. Eu fazia, o que é que a gente fazia lá? A gente subia naquela torre, E é fez todo o gigante. treinamento, gigante, a gente subia nas torres de 140 metros, 150 metros. Tem algumas torres, só pra você ter uma ideia, tem algumas torres, são pouquíssimas, que tem um elevadorzinho, que Uhum. é uma cabinezinha. Você entra, aí fecha a portinha, aperta o botãozinho, o elevadorzinho sobe até em cima, Uhum. né? Na Narcelle, que é aquela caixa. O nome daquela Uhum. caixa é a Narcelle dela. Tem torres que tem, mas são pouquíssimas. Aí tem outras que é a escada de marinheiro. Uhum. E aí tem as paradas de 20 e 20 metros ali, né? Tem uma Uhum. plataforma de apoio, né? Aí tem umas que você bota que é como se fosse um cabo de aço com um aliviador. Não sei se você já Não, chegou isso a eu não ver. conheço. É como se fosse um mini guindaste com Uhum. um motorzinho, onde você tem um botão aqui, tem um aparelho, aí você tem um cinto, tem aquele, a gente só andava com aquele cinto de alpinista mesmo, Sim. bem top, né? Botava, engatava o cinto aqui nele, Eric, aí E- tem um gancho, aí você apertava o botão e ele aliviava o teu peso. 50% do teu peso ali, ele sobe, entendeu? Uhum. Enquanto você tá apertando aqui, você subia, tá entendendo? Já ajudando. Isso, já Tu ia ajudava. pela escada normal, só que daí tem aquela Isso, situação que já te ajudava que pra não ficar tão alivia, cansado. isso. Só que a maioria era no braço. A maioria era normal, cara. Aí, cara, você não tem ideia. E quem não tem costume? Os caras que já Uhum. estão lá trabalhando há muito tempo, né? Normal. Quando eu cheguei, cara, aí eu conheci os outros brasileiros, a gente foi recompor as equipes. Primeira torre que a gente foi subir pra fazer a inspeção, a gente subiu a 140 metros. Eric, subi. Quando chegou lá pra começar a trabalhar, cara.
para mandar os materiais, né? E a torre, você viu que elas são 3 pás, assim, né? Uhum. São 3. E a gente para na posição que a gente chama posição 3 horas. Uhum. A Sim, pá fica assim, ela fica paralela com o chão, certo. né? Tem umas travas nela, são travas mecânicas e travas hidráulicas. Tem um freio hidráulico, que é igual a freio de carro, Uhum. e tem o freio mecânico, que são pinos que a gente bota, que é para garantir a trava dela. São 3 pinos grandes. Cada pino, cara, é mais ou menos da espessura ali, do diâmetro ali de uma garrafa PET. Acho que Uhum. mais que uma garrafa PET, assim, sabe? Uhum. Pino de aço maciço mesmo. A gente coloca dentro e Tá. trava as 3 ali, né? E a pá fica reta. Aí a gente entra pela nacela e entra dentro da pá e vai caminhando dentro Nem da dá pá, pá. dentro da pá. Nesse modelo que a gente andava lá, que era as V140, eu acho, da Vestas, quando você entra dentro da pá, você fica em pé nela e ainda, cara, é da altura desse teto aqui, eu acho. Ô, louco. Dá uns 2 metros e pouco. Aí ela vai afunilando, Sim. entendeu? A gente fazia a parte de inspeção, porque a gente fazia a parte de incidência de raio. Tem muita parte de raio que batia e tal, e dava trinca, fissura, às vezes o vento. A gente fazia a parte de inspeção visual, Sim. né? Saber se tinha alguma trinca, alguma coisa, um início de trinca. A gente trabalhava ali com a manutenção prévia, né? Sim. A preventiva. Então a gente fazia a parte de inspeção, a gente era treinado para isso, tinha alguma trinca, o início, a gente identificava, mandava para os caras, tinha todo um procedimento, né? Uhum. Igual como qualquer trabalho. E fazia a parte de recuperação também, né? Só que aí teve que misturar às vezes, né? Misturava brasileira e com cubano, com mexicano, com americano. Com tudo quanto é tipo de nacionalidade ali. E assim, foi bem complicado no começo, Eric, por quê? Porque quando eu cheguei, que fui trabalhar com os caras, eu não era líder, né? Eu era Uhum. técnico, então tinha Uhum. um líder. E me botaram para trabalhar com um líder lá, que o cara não tinha, cara, zero assim capacidade de ser líder, né? Ele era brasileiro, mas o cara não tinha. Tava Por preparado. quê? Qual o grande erro da empresa, né? Só um adendo pra gente rir aqui. Primeiro dia de trabalho, quando eu subi na pá que eu desci, eu e um amigo meu, eu tive que tomar do flex porque deu febre, Ô, louco. doeu o corpo todo. Só de subir e descer. Só de subir e descer e trabalhar o dia todo. Quando eu desci à noite, teve que tomar medicamento pra febre. Caramba. Doeu o corpo todo. Só da trabalhada que a gente deu o primeiro dia. Mas aí é que tá, o corpo vai se adaptando, né? Então, qual o grande erro? Esse cara, ele era um cara experiente. Ele sabia fazer bem a parte de recomposição, de inspeção. Só que ele não era um cara para liderar. Ele não tinha feeling de liderança. Uhum. O que é que a empresa faz? Não, ele é bom, vamos botar ele para liderar. Sim, é bom tecnicamente, às vezes. Aí o que acontece? Aí o cara não sabia liderar. Perde o time. Isso, era arrogante, né? Assim, tava nem aí, aquele cara bruto e tal. E eu cheguei de boa, né? Na minha, calado e tal. E teve algumas ideias que ele ia fazendo. Aí ele pediu ajuda lá e tava trabalhando com o mexicano, comigo também. Eu comecei a dar umas dicas a ele. Ele foi pegando confiança. E daí ele gostou, né? De trabalhar comigo. Aí foi dando mais liberdade, fui trabalhando e tal. Eu sei que assim, que a gente trabalhou em Washington, aí saiu de Washington, daí eu fui pro Oregon, trabalhei no Oregon, aí desci do Oregon, fui pro Texas, aí do Texas fui pro Mississippi, fui pro Missouri. Eu morei assim nos 8 estados americanos. Uhum. Rodei muito assim, sabe? E daí teve um estado desse que eu saí dessa empresa que eu fui e entrei numa outra empresa, né? Uhum. E levei a minha equipe junto com, Uhum. com os caras, né? E aí, nessa empresa que eu fui ser líder dele. Desse cara aí. Desse cara que era o meu líder. Caramba. Você vê como o mundo Como gira, né? as coisas são, né? Mas ele gostava de trabalhar comigo, né? Se E ele dava bem, falava, não né? teve nenhum preconceito, Se dava nada. bem, não zero, porque. E ele falava, quando a gente tava lá, ele disse, cara, naquele tempo ali quem era pra ser o líder era você, porque você sabe falar com os caras, você sabe conversar, você é um cara organizado. E ele era o cara mais de fazer, né? E ele era um cara mais de fazer, né? Então, assim, tipo assim, sabe, Eric, quando você ia fazer Era engraçado, cara, a gente ia fazer um trabalho e os caras subiam com tudo. Uhum. Tudo, não tinha um planejamento antes. O que é que eu vou fazer? O que é que eu uso? Quais são as Aí o ferramentas? cara levava tudo, aquele Levava peso tudo. todo. Não, era uma trabalheira danada, né? Danada. E tipo assim, quando eu tava nessa empresa, tava concluindo, não é que tava concluindo o contrato, é que tava chegando o inverno. Estados Unidos, você sabe, né? Porque Sim, o inverno tudo para, né? para tudo. E daí a empresa disse, ó, vocês vão parar, vocês vão pra casa e tal. Encerrou, né? E daí uma outra empresa viu que estava saindo, foi lá, conversou com a gente, perguntou quem tem interesse para ir de outra empresa. Eu disse, eu vou. Já tô aqui, aí fui para trabalhar nessa outra empresa, né? Aí trabalhei, quando cheguei lá os caras não tinham
Era tipo assim, Eric, era um. Cara, é até engraçado falar isso, né? Estados Unidos, um setor técnico, mas era um negócio arcaico, cara. É mesmo? Era. Era arcaico assim, os caras não tinham um procedimento de trabalho. Tipo assim, quando eu cheguei, os caras estavam. Eram várias equipes, eles estavam fazendo. Eles faziam um. A gente tava. Esse já era um outro trabalho, já não era inspeção. A gente tava fazendo troca de cabo. Dentro daquela pá, passa um cabo de aterramento. Tem uma haste na ponta dela e passa um aterramento que vai até a nacela e desce pro chão. Uhum. Caso dê um raio, Aí vai vai pro pro teu. chão. Aí o cabo foi mal dimensionado pela Vestas na época. Teve que trocar. Era um cabo, digamos, fino, diâmetro, teve que aumentar. A gente teve que trocar o cabo. Eles estavam fazendo uma torre em uma semana. Era mais ou menos uma pá a cada 2 dias que eles faziam. Uhum. Não tinha um procedimento, não tinha um processo. Quando chegou lá, o que é que eu fiz? Eu comecei a fazer um relatório fotográfico do passo a passo, montei o procedimento. Em paralelo, falei quais eram as ferramentas para levar no primeiro dia, no segundo dia. A gente foi fazendo isso. Daí eu fiz isso com minha equipe. A minha equipe disparou diante das outras equipes. Daí o líder viu, me chamou, perguntou o que eu tava fazendo. Eles são espertos, né? Sim, Americano é esperto. sim. Perguntou o que eu tava fazendo. Aí eu disse, ele disse, não, vem aqui, você vai para as outras equipes agora. Aí Sim. botou eu para ir para as Pra outras equipes. organizar as Aí eu outras. tive que implantar as outras. Aí fiz o procedimento, imprimi lá, fiz nos caras. Resumindo, uma coisa que os caras estavam fazendo em uma semana uma torre, a gente passou a fazer em 3 dias. Teve um ganho absurdo de Menos da produtividade. metade do tempo, né? Daí foi dando o meu tempo, né? Eu tava 7 meses lá, tinha que vir embora. E os caras, não, você não vai, você não vai. Aí, dia disso, aumentou meu salário uma vez, aumentou outra vez, Não 3 vezes. não queria te liberar. Quando eu disse que vim embora, ele deu uma proposta pra aumentar a quarta vez. Eu disse, cara, não tem jeito, eu tenho que ir embora. Tenho que ir embora, porque senão eu vou perder a mulher e o moleque, né? É, porque Imagina, daí não 7 meses sem dá pra casa. viver aqui assim, né? Não, não. Aí ele disse, não, mas veja lá, quando você quiser voltar, você me fala e tal, tal. Daí eu vim embora, né? Mas assim, foi uma experiência muito boa, muito É boa. um Estados desafio novo, Unidos, né? assim, é muito, muito boa. A gente é uma cultura diferente. Na verdade, é uma coisa que eu já queria, né? Eu, Uhum, eu sempre tive curiosidade de conhecer assim, a cultura americana, de conhecer os Estados uhum. Unidos em si, né? Foi uma experiência muito boa e eu consegui juntar isso, né? O profissional com o Claro, pessoal ali. Foi foi uma bacana. experiência assim, excepcional, muito boa nos Estados Unidos. E hoje tu tá, né, vamos dizer assim, tu passou por, pô, é uma história realmente, né, vem seguindo, assim, de várias Sequência. áreas, várias sequências, assim, mas hoje tu trabalha com o quê? Qual que é, o que que tu faz hoje, né? Assim, né, eu sei o que que tu faz, mas assim, pro pessoal também conhecer, né? Sim, sim. Tinha mais uma historinha para finalizar, Pode, mas pode, não pode falar. então vamos finalizar. Quando eu tava vindo dos Estados Unidos, Aham, eu tava no aeroporto de Dallas, sim. já para vir para casa. Recebo uma ligação. É um chinês. O cara que eu tinha Tu tá sido meu, trabalhando. meu chefe lá na China, em Qingdao. Você tá no Brasil? Não, tô não. Tô nos Estados Unidos. Mas você vai pro Brasil quando? Eu digo, hoje. Ele disse, ah, ótimo. É o seguinte, tem um contrato no Brasil, tal, tal, embarcado na plataforma P67, porque era deles, né, Hum, da COEC, que foi a empresa que fez a integração que lá. fez a integração, que era dona com a Claro. Petrobras, né? E a gente vai fazer lá uma parte de comissionamento, tem alguns sistemas que tem que botar para startar e tal, tal. É um contrato de um ano. Uhum. E aí eu queria que você fosse pra lá. Aí eu disse, então, cara, eu tô indo pra casa agora e tal, como é que a gente faz? Aí ele disse, não, tem problema, é assim, você vai começar tal dia. Eu disse, ó, eu preciso de uns 15 dias de folga. Ele disse, não, tranquilo. Aí mandou o contrato pra mim, eu assinei o contrato no aeroporto de Dallas. Já, O antes contrato de era, chegar em não, casa já antes tava de com dizer a outro. mulher, já tava com o contrato pronto. Lá com eles lá, né, o contrato internacional com os chineses. Aí assinei esse contrato, cheguei em casa, tirei o dia de folga, aí participei das reuniões e tal. Aí fiz meu primeiro embarque na Uhum. 67, né? Eu era supervisor. E a 67 foi a que foi construída aqui também, né? Também aqui construída aqui também, já era outro. Não foi a da China, já era outra. O outro, Né? mas Foi também. construída aqui também. Embarquei na P67. Eu era supervisor de tubulação. Uhum. Tava montando equipes e tal. Meu primeiro embarque, Eric. Quando eu fiz o primeiro embarque e tava com a fiscalização, com a galera toda, com todo mundo, né? Tinha o coordenador, que era o chefe dos Uhum. supervisores da nossa equipe, né? Que era brasileiro também. Fiz o primeiro embarque. Quando eu fiz o primeiro embarque, os caras viram o meu modus operandi trabalhar. Cara, juro pela saúde do meu moleque, eu não brinco com isso. Uhum. Quando eu desembarquei, eu peguei o helicóptero na plataforma que eu desci em Jacarepaguá, no aeroporto de Jacarepaguá. Tava pegando um táxi para ir pro aeroporto para pegar o avião para vir para Itajaí. O chinês me ligou. Fred, é o seguinte, pode falar, você desembarcou hoje, né, e tal, tal. Você é supervisor. É o seguinte, cara, o pessoal quer que você assuma como coordenador. Uhum. Meu primeiro embarque, É no primeiro embarque. É o que? 15 dias mais ou menos tu ficou lá? 15 dias.
Aí eu disse, mas como assim? Ele disse, não, porque o coordenador atual eles não querem e viram como você trabalha e já ligaram para outros lugares que você trabalhou, já pegaram a referência sua e quer que você assuma de coordenador. Uhum. Aí eu disse, me ferrei, né? Porque assim, Agora a responsa é maior, né? gigante, né? Porque supervisor tinha minhas equipes e faço o meu, tubulação, coordenador assume tudo. Várias equipes. Instrumentação, estrutura, mecânica, comissionamento, documentação, tudo, Eric. Cronograma, planejamento, Meu tudo, Deus. tudo, assumia tudo da plataforma. Eu era o gerente do contrato, Uhum. né? Só que era um coordenador, mas era o gerente. A bordo era eu, o gerente do contrato. É tanto que um cara que era o coordenador, o outro, porque você sabe que sempre trabalha com back, né? Uhum. Sim, Como é 14 por 14, sempre tem que ter uma equipe que é um espelho, digamos assim, sim, né? Se tem exatamente. um coordenador, tem outro Já coordenador lá. pra vir na sequência. Aí o outro coordenador, quem era? O William. Ah, o William era o O segundo. William, que foi o meu Já, chefe, já conhecia. já era conhecido meu, né? Ele era o coordenador e eu fui ser back dele. Uhum. Ou seja, a gente tava na mesma posição, né? Ele passava o trabalho para mim e eu passava. Então a gente era back um do outro ali nos 14 dias. Daí eu fiz o embarque lá como coordenador, né? Trabalhei assim, cara, muito, muito. Fiz muito treinamento com a galera de campo, assim, né? Levava a galera pro auditório, tem foto, vídeo disso aí, né? Treinamento de Uhum. segurança o tempo todo. Material. Eric foi assim, eu acho que foi eu acho que foi o meu maior desafio como profissional. Uhum. Foi essa coordenação. Era muita gente, né? Muita gente, eram 300 pessoas. Ô, louco. Eles não ficavam a bordo da plataforma, a plataforma estava operando, só para você ter uma ideia, ela estava no mar operando, óleo, água, gás o tempo todo. E vizinho eles botaram um hotel flutuante. Porque não cabia todo mundo. Não cabe todo mundo, né? Imagina, 300 e poucas pessoas a mais. É um flotel, né? E o hotel ficava vizinho e tem uma gangway, que é uma escadinha que Uhum. conecta, né? Então a plataforma está aqui, o hotel aqui ao lado e uma escada, uma passarela que conecta de um lado para o outro, né? Então, assim, material, você tem que pedir correto. Por quê? Vai de barco, coisa Nossa. pequena de helicóptero, não pode faltar nada, tem que ser. Demora pra vir. Demora demais para vir, né? Às vezes tá, o mar, quando tá agitado, ele não consegue conectar aquela escada. Então, pessoa, mão de obra que tá ali não consegue vir, tem que ficar parado. A gente já ficou Espera. parado uma semana, cara. Esperando. Já ficou parado uma semana. Os caras no flotel lá só esperando, comendo e à disposição, né? Sem poder fazer Uhum. nada, porque o mar tava muito agitado, então Não não tem conseguia como passar. conectar. Não consegue conectar ela, né? O risco muito grande. E a empresa que a gente subcontratou uma empresa para fazer a parte de construção e montagem, a empresa não tinha know-how. Então, assim, o know-how era nosso, de liderança, tivemos que ensinar os caras. Sabe aquela frasezinha que a gente fala muito pro empresário, né? Que você pula de um penhasco com o avião desmontado, aí Aí durante. vai Você tem montando. que montar o avião da partida de sair, era a mesma coisa, cara. Assim, foi coisa de louco, cara, de louco mesmo, assim. Cara, eu achava que ia ficar maluco, assim, sabe? Ah, Mas assim, né, tive que manter ali a calmaria. E daí, sempre é 14 por 14. uhum. Eu desembarcava os 14 e vim pra casa. E dos 14, cara, era 10 dias em reunião. 10 de reunião, Em 4 reunião. trabalhando. Por quê? O certo é eu descansar. Só que como os caras entravam em reunião online ali, o tempo todo, e o outro coordenador participava e tudo, os assuntos, eu me sentia na obrigação de participar, Eric. Pra estar Eu integrado. queria, claro, porque senão eu chegava Tava vendido ali depois. vendido, não queria isso. E eu participava e, tipo assim, eu tava na minha folga, mas eu entrava, Uhum. fazia pergunta. Aí minha esposa dizia assim, mas assim, eu não entendo isso. Não entendo, né? Eu não entendo. Mas não é 14 por 14? 14 você trabalha, 14 você fica de folga. Como é que você trabalha 14 e dos 14 você tá quase todo em reunião? E os caras ligam e perguntam e tal, tal. Mas assim, cara, foi uma experiência assim que eu cresci Demais. profissionalmente demais, demais, né? E daí depois disso, né, vieram outras propostas para ir vieram proposta para ir para Singapura, Uhum. proposta para ir para Coreia do Sul, proposta para ir para África, né? Esse amigo meu que tá no Catar agora antes, ele tava na África, me chamou para ir para África. Aí Singapura, que era a continuação do projeto, era outras plataformas, os caras me Uhum. chamaram para Singapura, Coreia do Sul que tinha outras lá também, e Estados Unidos que a galera me chamou, né? Uhum. Só, Eric, que tudo na vida a gente tem que analisar, É, agora né? tem que avaliar, né? Tem que avaliar. Daí eu parei, aí eu disse, não, peraí, eu tenho um filho, tenho uma esposa, quero ter mais filhos. Uhum. Então, né, quero construir e tal. E não vai dar mais, né? Assim, pra mim, deu esse tempo aí, Uhum. né? Então, Agora eu preciso dar um tempo. vou empreender, né?
e vou fazer algo que eu gosto, Uhum. na área que eu gosto de fazer, né? E que me dê um rendimento legal, que eu consiga, né? E Uhum. tal, tal. Daí eu fui comecei a trabalhar com educação, né? Uhum. Procurei algo na área de educação para trabalhar e algo que fosse fixo aqui em Itajaí, porque eu não queria mudar Sim. daqui de Itajaí, uma cidade que a gente Criou raízes aqui. adotou como nossa, cidade ótima, minha esposa adora aqui. E daí a gente procurou algumas escolas e tal, e network Uhum. novamente. Tudo vai e volta pro network. No tempo que eu trabalhei aqui no consórcio, que a gente trabalhou ali, tem um amigo meu que trabalhou comigo, o Luiz Paulo. Ele foi engenheiro, trabalhou Uhum. com a gente lá, e ele saiu e botou uma escola lá em É. Brusque. Uma escola em Brusque. Então eu fui conversar com ele, amigo meu, e daí ele me apresentou a escola, eu achei legal, é uma franquia. Uhum. E daí eu resolvi botar um Itajaí através dele, né? Ele me mostrou, me apresentou como era o processo, os números e tal. Achei legal, interessante, desafiador, né? Mas aí a gente abriu aqui em Itajaí, eu e minha esposa, a gente tem uma escola, né? De idiomas e cursos profissionalizantes, né? E é uma coisa que a gente faz de coração, a gente adora, cara, a gente adora, né? Gosta muito mesmo. Fez 4 anos agora que a gente tá ali em frente ao Itajaí Shopping, ali no Uhum. primeiro piso ali, ao estacionamento do Itajaí Shopping. O nome da escola é Jumper, Profissões e Idiomas. Cara, a gente gosta muito, a gente trabalha com crianças, jovens e adolescentes e transforma vidas, Eric. Agrega muito pra essa molecada, Muito, né? muito, muito. E assim, eles gostam, né? Porque, tipo assim, tudo é uma venda, Eric. Uhum. Tudo. Não adianta. Às vezes as pessoas têm preconceito com venda. Eu, antigamente, eu tinha também. Uhum. Só que você não tem como ter. O seu relacionamento com sua esposa é uma venda. Ela tem que Sim. comprar a ideia que o Eric é uma boa pessoa, que ele vai ser um bom pai. E você comprou a ideia dela, que ela vai ser Sim. uma boa esposa. Então, assim, tudo é uma venda, né? Então, assim, quando eu tô com eles lá, com os alunos, que a gente conversa com eles, lá na minha sala, lá no meu escritório, eu botei um quadro lá, fiz questão de colocar, né? Com todos os meus certificados e diplomas que eu tenho, e em cima as minhas fotos, viajando, trabalhando pelo mundo já para criar aquilo neles, para eles verem que o caminho é aquele, Tem não que, tem tem que outro correr caminho. atrás, não tem jeito. Tem que correr atrás, né? Correr atrás. E daí a gente trabalha, né? Tem vários professores de inglês. A gente deve estar, passou agora dos 500 alunos, 550 alunos, Caramba, é muita né? gente. É muita gente. Então, assim, a gente vê, né? E a maioria do nosso público são pessoas ali de escola pública, né? São Uhum. públicos ali que tá começando ali, né? Tem a parte do kids ali, a parte do público infantil ali, né? E, Eric, é uma sementinha que a gente planta ali que eu acho que é o time correto. Uhum. Ali entre 10, 11, 12 anos, a gente tá começando a mudar ali, né? A Pra mentalidade preparar essa deles pessoa ali pro mundo, né? pro mundo profissional. Porque muitas vezes, Eric, eles têm uma mentalidade distorcida, né? Sim. Desse mundo total. Às vezes eu tô, por exemplo, eu tenho umas turmas agora que eu tô dando aula agora, algumas disciplinas que eu resolvi assumir pra mim, né, como profissional, porque vai ser muito bom tanto para mim como para eles ali, Uhum. como alunos, digamos assim, né? Eu assumi essas turmas aí e eu passo isso para eles, né? Eu digo, ó, o caminho é esse aqui. Porque se você for ver, Eric, eu converso com a molecada, eu digo a você, eu tenho contato com eles, a maioria quer ser jogador de futebol Só que é uma coisa que quantos vão conseguir, né? e influência. É, hoje tá assim, né? Tá assim, é sério. As meninas quer ser o quê? Influência e o menino jogador de futebol. E muitas vezes até o pai compra essa ideia, tá? A gente atende pai ali, que o pai olha assim e diz, não, mas ele quer ser jogador de futebol. Uhum. Tipo assim, um moleque com 12 anos, 11 anos. Eu digo, não, pai, não tô falando pra você ir contra o sonho dele, não. E se não der certo? A probabilidade, né? E o plano B? A probabilidade? E se ele aprender a falar inglês? E se ele tiver uma boa base informática? Porque assim, se der certo, ele não perdeu nada, Sim. né? Tem uma boa educação até Ele pra não dar precisa largar dinheiro lá o na frente. futebol, a escolinha, ele Não. pode só mesclar o tempo dele ali pra ele Isso. poder evoluir nessas áreas também, né? E se não der certo, né? Como é que vai ser? Vai esperar ele ter 18 anos, 20 anos, Já perdeu um né? tempão. Então, cara, assim, é uma área. Eu me encontrei bem com essa área, né? Uma área boa, onde eu posso compartilhar um pouco da minha experiência com eles, né? Falar realmente ali no tete a tete com eles ali da trajetória, as ferramentas que me ajudaram a Uhum. chegar e passo para eles como profissional também, né? Uhum. Por exemplo, a gente indica vários estagiários para várias empresas ali e a gente prepara o estagiário, né? Com que roupa você vai? O que você vai falar na entrevista? O que você não fala na entrevista? Ah, isso é muito Quando bacana. você começa?
A gente faz esse preparatório. A gente tem um curso lá que faz o preparatório para o estagiário, né? Uhum. Primeiro emprego. Que horário, Uhum. né? Que hora você chega na entrevista? É antes? Você vai chegar na entrevista, vai estar na sala de espera, vai estar mexendo no celular? Como é que você vai estar sentado? Você vai estar sendo observado o tempo todo. E aí, É a como se primeira portar? impressão, né? A sua primeira impressão. Então, assim, como que você. Então, eu passo isso tudo para eles, cara. Ele já ir E preparado. olho e eles dizem, professor, ninguém nunca me falou isso. Eu nunca ia saber disso aqui. Não, porque a pessoa não Então, tem essa maturidade, não tem esse até porque não repertório. viveu, até Isso. porque não viveu, né? E o diferencial nosso que eu falo com os pais, às vezes com os alunos lá, e falo diante de todos, Eric, é que aqui em Itajaí, né, pelo menos, até um diferencial que a gente tem dos concorrentes nossos é que vender todo mundo quer. Uhum. Só que eu vendo o que eu vivi. Sim, Eu não uma vendo ilusão. só um curso, né? Eu vendo o que eu vivi, né? Eu vivo isso, eu vivi isso e compartilho isso com eles. Não é Já teve do outro uma lado ilusão. ali, né? Já tive do outro lado e sei como é, né? E preparo eles e converso com eles e faço isso. Então, assim, cara, é uma coisa que eu me encontrei, assim, Se sabe? sente Gosto realizado. demais, cara. Gosto muito de compartilhar. É, porque É tudo que isso. tu falou aqui, ele tem uma certa conexão, né? Porque se a gente parar pra ver, né? Olha, né? Tudo, tu montou equipes, liderou equipes, então tudo isso tem um tino muito, assim, ligado à questão da educação, de treinar, desenvolver, de trazer, de gerar oportunidade, entregar mais. E realmente, tu já falou comigo algumas vezes, já me indicou Sim, vários estagiários, né? Então isso é um trabalho muito bacana, porque, pô, realmente a gente vê que agrega muito para a vida deles, né? E a gente sabe, eu tenho um filho agora, né? E eu uhum. penso, né? Claro, eu quero que meu filho trabalhe comigo, né? Enfim, isso aí é uma coisa que ele vai escolher, mas se depender de mim, né? A ideia é que Mas é uma ele. sementinha que você vai começar a plantar, né? Exatamente, vou começar a plantar e Igual o seu pai fez com você. igual meu pai fez Desse comigo. jeito. Ele me cobrou muito hoje, né? Eu tô na posição que eu tô, mas assim, eu era a mesma coisa, cara, ó, horário, compromisso. Ah, tem que Verdade, avisar, transparência, fala a verdade, né? Segue isso aqui, vai por esse caminho. Cara, desse é jeito. muito puxão de orelha, mas eu agradeço, eu falo pra ele até hoje, sempre que eu, né, vou palestrar, falar alguma coisa, eu falo pra ele, cara, obrigado por tudo que tu fez por mim, porque se tu não me cobrasse, se tu não chegasse, puxasse a minha orelha, eu não seria quem eu sou hoje. E essa é a verdade, Essa é a né? verdade. Porque assim, se ele não me preparasse para o mundo ia bater em mim e a porrada ia ser muito mais forte. Isso eu sempre falo. E é a mesma coisa que você faz, inclusive, com seus funcionários, com seus Exatamente. colaboradores lá, né? Quando você é um líder forte, você é um líder que exige, que trabalha da forma correta, você está preparando eles também, Eric. Porque é igual eu converso com os meus colaboradores. Ninguém gosta de ser liderado por uma pessoa fraca. Ninguém Exatamente. gosta. Você não se sente à vontade. Tá entendendo? Assim, você se sente vulnerável. Uhum. Quando Tem você tá ali, força, né? não tem confiança. Quando você tá ali numa empresa que seu líder é forte, ali que você sabe que, né, é uma pessoa que cobra, uma pessoa que tá ali em cima e tal, é uma pessoa correta, você sabe que vai crescer, você sabe que tá trabalhando com a realidade, sabe que é uma pessoa, né, que vai fazer você dar um pontapé inicial. Ó, só uma curiosidade, eu tava dando uma aula dessa, de um curso nosso de administração, e há uns 2 anos atrás. E aí, no meio da aula lá, eu dando aula pra molecada, era molecada de 14, 15 anos. Eu dando aula pra Uhum. molecada e fazendo pergunta. E daí tinha uma menina lá que me chamou a atenção. Eu fazia uma pergunta, ela me respondia, ela me questionava. Ou seja, era fora da curva já, com 14 Uhum. anos. Daí, quando eu vi aquilo, observador, né? Foi um dia lá na empresa, a gente tava fazendo um estagiário. Daí eu falei com ela: Você tem interesse em fazer um estágio, tal, tal? Aí ela, não tava trabalhando, chamei ela e ela veio fazer o estágio com a gente. 15 anos. 6 meses ela foi fazer estágio. A gente preparou ela, treinou, mas o quê? A cabeça, né? Já Ela alinhado. já tinha um alinhamento, né? Ela gostava também, e a gente foi ensinando, 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 ensinando. Quando foi com 6 meses, a pessoa que trabalhava comigo do administrativo, ela era de São Paulo, a mãe estava doente e tal, ela precisou ir embora, né? A menina fez 16 anos, essa estagiária tinha 15, quando começou a estagiária, ela fez 16. Quando foi com 6 meses, a pessoa minha do ADM teve que ir embora para São Paulo. Daí a minha esposa é minha sócia, conversa com minha esposa, não, mas ela é muito nova, o que é que você acha para assumir um administrativo de uma Uhum. escola, 16 anos? Eu disse, assim, ela tem um filho muito bom, vou conversar com ela, ver se ela topa. Daí eu conversei com ela, o que é que você acha? Ela disse, não, tranquilo, transferi a escola para noite, assumiu, né? Ela é administrativa nossa hoje, tem 2 anos que ela tá com a gente, ela tem 17 anos, cara, é uma das minhas melhores funcionárias.
A Legal. menina, assim, alinhadíssima, postura. Se um dia você for lá na escola, visitar lá, você vai ver, é a pessoa que fica na minha recepção lá. A postura que ela fala, a dicção que ela tem, a oratória que ela tem, o jeito que ela fala, o posicionamento dela. Mas foi o quê? Tudo treinado. A menina é uma Show. profissional completa, mas foi o quê? Aluna minha, estagiária e tal, entendeu? E Excelente. daí vai, e aí vai embora. Top, né? Não, show de bola. Cara, a gente falou muitas coisas aqui. Eu sei que, né, é uma história Sim. longa aí. Acredito que agregou muito pra todo mundo e muito feliz de estar aqui com a gente. E é um ensinamento, né, cara? A vida é isso aí, né? Olha toda a tua trajetória, né? E até onde tu Sim. chegou hoje, né? Eu acho que isso é mérito muito do que tu fez, do que tu entregou. E parabéns por essa história, né? É uma história realmente brilhante. E eu acho que é isso aí. Não sei se tu quer deixar algum recado final, alguma coisa que tu queira falar aí. Não, é isso, né? O prazer foi meu, né? De estar aqui compartilhando com vocês aqui no Pode Filtrar, um pouco da minha experiência, né? Foi uma experiência, uma amizade que a gente iniciou ali, né? No trabalho ali, aqui em Itajaí, meados de 2015 ali. E quando o que você faz é verdadeiro, né, é correto, igual foi o seu trabalho ali perante na posição que eu estava lá como empresa e você como subcontratado na época, é isso que fica. Ecoa para toda a eternidade, realmente, né, Eric? Fica aí. É tanto que eu tanto já te indiquei alguns estagiários para Uhum. trabalhar com você, como até clientes, né? A gente já, Sim, já, já trocou ideia, né? Às vezes eu tenho contatos ainda no ramo industrial, né? Vários, né? E às vezes quando as pessoas falam lá em algum tipo de trabalho que envolva ali a tua empresa, é a primeira empresa que vem na cabeça e na ponta da língua para indicar, né? Com certeza. A gente indica, não são pessoas que a gente gosta. sim. Não é só isso, Não, é até porque tem, competência. porque tem até aquela questão da tua credibilidade que tá envolvida, né? Minha credibilidade total. Então, assim, é competência e confiança. Se trata disso, né? Afinal, é isso, É isso beleza? aí. E estou à disposição para que você quiser ir marcar outra coisa, outro bate-papo, quiser ir para outra área, conversar, estou à disposição aí. Show. Fechou? Obrigado, valeu. Obrigado Tamo você, junto Eric. aí. Estamos à disposição. Fechamos mais um Pode Filtrar aí, galera.